É o celtismo galaico na historiografia galega de Lúcia C.S. XXX1. Milagros Cavada Nieto Oscar Nunes Garcia Universidade de Vigo Palavras-clave. Historiografia galega. Celtismo. Correntes ideológicas séculos XIX XX palavras-chave. Historiografia galega. Celtismo. Correntes ideológicas XIX século XX resumo. Tratamos de analisar a evolução histórica do problema do celtismo nos principais escritores galegos dos séculos XIX XX e as correntes filosófico-ideológicos para o que, por meio de seus trabalhos, pode ser adscritos. Do século XIX fizemos o principal sucesso em Viceto e Murguia, enquanto o século XX será os homens da geração nós os que centra nosso trabalho, se bem não nos deixamos de lado outras figuras como pode ser Macineira ou Barros Civelo. Resumo. Procuramos analisar a evolução histórica do problema do celtismo nos principais escritores galegos dos séculos XIX XX e do correntes filosóficas, ideológicas as quais, por meio de suas obras, pode ser atribuído. Do século XIX fazemos apoio principal em Viceto e Murguia, enquanto no século XX serão os homens da geração nós aqueles que centram o nosso trabalho, mas não deixamos de lado outras figuras como se pudessem ser Macineira ou Barros Civelo. Este artigo é uma pequena parte do capítulo 1º da História da Galiza na Antiguidade que é um ponto de entrada na imprensa. Na bibliografia não estão incluídos os artigos de F. Pereira Gonzalez referidos. O primeiro a. Primeiras referências aos celtas na historiografia galega, Galícia, 22, 2003, pp. Que abarca desde a antiguidade a LS via inclusive. O segundo, o celtismo na historiografia galega do século XVIII, Galícia, 23, 2004, pp. 221, 249, continuação do anterior, dado que seu tema é a legenda contenido de nosso artigo. Uma porta no dia do que representa o problema do celtismo pode ser citada em Pereira Gonzalez, F. O mito celta na história. Galícia, 19, 2000, pp. Outras revisões recentes sobre a problemática do celtismo desde aspectos linguísticos, religiosos, organizativos, etc. O inverso em Pereira Menaut, G. Coord. Galiza faz 2000 anos. O feito diferencial galego, vol. Eu. História. Santiago, 1997, especialmente a seção primeira, as origens remotas da Galiza. A pergunta do celtismo. pp. 15, 101, com artigos de J. Gorrochategui, C. Boa e J. Dios. Sobre problemas semelhantes. A.VV. Os celtas da Europa Atlântica. Atas do primeiro Congresso Galego sobre a Cultura Celta. Ferrol, 1997, Ferrol, 1999, com artigos de J. J. Moralejo, B. Garcia Fernandes Albalat, etc. 2008, pp. 22. Nenhum comunicado fez uma história da historiografia da Galiza 2. Não se que era uma historiografia de La Galícia Antigua poderia ser uma missão impossível para que esse seja o conteúdo de um artigo, mas vamos tentar nos informar sobre a produção e concepção histórica desses autores que foram a base sobre como se sustentam nossas origens célticas e o ideário político que subyace em elos 3. Como ponto de partida, tomaremos o século XIX como catalisador de todos os movimentos que são produzidos na Europa. Agora bem, para compreender o discorrer deste processo na Galiza há que ter em conta, pelo menos, das premissas. A estrutura sociológica galega, onde a Igreja e a hidalguia continua monopolizando em grande medida as estruturas do poder e do saber, através da universidade e do seminário, pelo menos até a segunda metade da US X4. É o celtismo, que tuvo na história crítica da Espanha e da civilização espanhola, 1783-1805, Dimas deu a seu introdutor e sua implantação, como concepção histórica, condicionará quase toda a produção historiográfica, servindo também, para alguns dos autores mais destacados, como base naquilo que fundamenta e sustenta suas ideias políticas 5. Junto a estas duas premissas, como condicionantes indispensáveis, tampouco podemos perder de vista que a historiografia galega decimonônica não, pelo menos até o primeiro terço do século XX, obra, em geral, de historiadores em sentido estrito, sino de aficionados pela história que no melhor dos casos ostenta a categoria de licenciados em teologia, leis, medicina ou archiveros, e só no século XX começa a aparecer historiadores professores como é o caso de Otero Pedraim ou Vicente Risco. 2. Sobre o método da história da historiografia, vide. Bermejo, J.C., sobre a construção do objeto historiográfico. Considerações sobre o método da história da historiografia, em Beramedim, J.G. Coord. Galiza e a historiografia, C. Mata, 5. Santiago, 1993, pp. 7, 28. 3. Vélance a L. Respeito, entre outros. Mato Domingues, A. Voz. Historiografia em Gran Enciclopédia Galega, Schwinn, Santiago Gijon, 1972, pp. 132, 144. Barreiro Fernandes, XR. A História da História. Aproximação a uma historiografia galega, séculos XVI, X, em Joana Lopes, J. Jim, e Castro Pérez, X, Cordes, e Jornadas de História de Galícia. Historiografia Galega, Ourense, 1988, pp. 15, 79. A História da História. Aproximação a uma historiografia galega, de Murguia a Risco em Beramedim, J.C. Coord, Galiza e A. Top. Cit. pp. 4. Sobre as posturas dos membros da universidade e do seminário conciliar, contamos com a esplêndida obra de Maiobre Rodrigues, P. Debates ideolóxicos na Compostela do 19. Sada, 1985. 5. Mato Domingues, A. Voz Historiografia, op.cit.pp. Vídeo.
Também do mesmo autor, Historiografia e Nacionalismo. A construção histórica da Galiza pelos historiadores galegos del siglo XIX e primeiro terço del XX, Santiago, 1981. Tese de licenciatura inédita. Pax. 17-18. Agradecemos ao autor que nos facilitou a consulta de seu trabalho. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16-23. A elaboração histórica em uma determinada sociedade faz parte das inquietações e interesses dessa sociedade, por ela, se encontra intimamente relacionadas. É aqui que as obras históricas são, em sua diversidade, a manifestação palmaria de todas as suas condicionantes, ao que há que anadir, evidentemente, a formação e as condicionantes do próprio historiador. Uma constante de nossa história do século XIX é a situação socioeconômica e atraso e margem cultural no que se encontra na Galiza devido à condição de rentistas que possuíam os principais estamentos da sociedade, la igreja e la hidalguia, a los que, em geral, não lhes interessava nem conhecer nosso passado, nem que se conhecera. Sua pretensão era manter seu status no presente e prolongá-lo no futuro. 6. Se o racionalismo morrer com sua crítica, a utilização e depuração das fontes grecolatinas, só a ideia de progresso e intenção de compaginar isso com a ideia da assistência divina, nos proporcionou principalmente monografias históricas de um valor científico indudável. 7. É o século XIX, rompendo com essa bagagem, nos retrotrairá aos passos anteriores a ele menos no que se refere à busca de nossas origens, se bem sob premissas distintas e com participação da providência na atividade humana. A característica geral da produção histórica do século XIX é a elaboração de histórias gerais da Galiza, ainda que muito pouco puedan levar-la até o final, com a intenção de dotar nossa história de umas ferramentas que você pode servir para demonstrar suas características diferenciadas. É por isso que suas preferências se centram nas eras mais antigas, pré-história, história antiga e história medieval, e aqui estará nesses momentos onde encontro com os elementos constitutivos da nacionalidade galega. 8. Esta busca de nossa identidade, de nosso eixo diferencial, segue marcando a pauta, em grande medida, ao longo de todo o século XX até o momento presente. Bem, é claro que se o tema for ampliado e as técnicas da investigação foram depuradas, se não pudermos falar de um pensamento único que tinha no celtismo a base para a justificação. 6. Mato Domingues, A. Historiografia e Nacionalismo, Op. Cit. pp. 7. Para este período, temos que destacar o trabalho desenvolvido por J. Cornide, A Coruna, 1734, que, por sua situação acomodada de hidalgo, pôde se dedicar ao que ele gostava, a história. Sua obra é caracterizada fundamentalmente pelo uso e depuração de fontes nas quais aplica boa dose de crítica e racionalidade, pela superação do mito sobre as origens de Galiza e pela utilização sistemática das fontes arqueológicas, epigráficas e numismáticas. De sua produção cabe destacar o discurso lido para seu ingresso na Real Academia da História, dissertação geográfica histórica sobre qual foi o assento da cidade de Límica ou Lêmica, Santiago, S.A., que está situada em Nocelo da Pena, Chinzo de Lemia. Sobre sua vida e obra você pôde verso, Martínez Barbeito, C. Evocação de José Cornide, A Coruna, 1965. 8. Mato Domingues, A. Voz Historiografia. Top. Cit. Página 138. 24 de nossa singularidade. Também podemos fechar os olhos à evidência de que as lutas políticas sigam em boa medida ciendosmismos que, pelo menos, um número importante de membros do Seminário de Estudos Galegos tenham. Podemos, dar uma visão geral, fazendo especial avançado no século XIX e princípios do XX, tendo em conta o que será nesses séculos, quando o problema sobre nossa antiguidade tenha como protagonistas indiscutíveis dos celtas, teoria que foi a base dos estudos da antiguidade galaica e hoje volto a pôr sobre o tapete, ainda abaixo um prisma distinto, por alguns colegas e outros pesquisadores. 9. Desde o esplendor cultural vivido pela Galiza nos SIV 10 com uma última manifestação de Correctione Rusticorum de Martim de 2011, obra do que hoje podemos extrair dados interessantes que se retrotraem à época castretsa e que seguem vigentes em nossa sociedade. 12. Las Fuentes guarde o silêncio sobre nossa cultura mais primitiva até os SS. XVI, quando, quizás como revulsivo aos ataques que desde Castilla sofria a nobreza galega, você entendeu que a melhor maneira de defender era demonstrando nosso prefeito antiguidade respeito no solo a Castilla sino aos restantes pueblos de Espanha. Nossa ascendência, nossas origens, em alguns casos se remontam em alguns casos a Noé, ou a seus filhos ou nietos. PT. Outras são as intenções relacionadas com heróis da cultura grega de maneira que as principais cidades e vilas galaicas são fruto de algo de Elos, Asi, Anfíloco, Fundourense, Teucro, Pontevedra, Diomedes, Tue, Orestes, Padrão, etc. 13. No século XVIII serão publicadas as notícias sobre nossa pré-história e história antiga, de maneira especial sobre os castros, se multiplicou em 14, ao tempo que também começou a surgir as monografias e histórias locais. 15. 9. Garcia Quintela, M.V. Galícia em El Mundo Celta em Cagial Vila, P. Galícia nos contextos históricos, C. Mata, 11, 2000, pp. Garcia Fernandes Albalat, B. Guerra e Religião na Galécia e Lusitânia Antiga, Sada, 1990. Branas, R. Índices e Romanos na Galiza Céltica, Santiago, 1995. Entre outros. 10. Lopes Pereira, J.E. O primeiro especialista cultural da Galiza. Cultura e Literatura nos SIV. Santiago, 1989. 11. Domingues del Val, U. Martim de Braga, Obras Completas, Madrid, 1990. 12. Cavada Nieto, M. Religião e Medicina Antiga e Supervivência em La Galícia de O. Brigantium, Vol.
8, 1993, 94, pp 113, 129. 13 Sobre os diversos autores deste período podemos ver: Barreiro Fernandes, XR, A História da História, em Joana Lopes, J. Jim, e Castro Pérez, X. Top. Cit. pp 17, 80, em especial pp. 38, 49. Mato Domingues, A. Voz Historiografia, Top. Cit. pp. 14 Una puesta a L de aunque muy resumida por diverso em Acuna Castroviejo, F. Historiografia e Investigação da Cultura Castrexa em Galícia em Hidalgo Cunarro, J. M. Coord. A Cultura Castrexa Galega é um debate. Curso de verão da Universidade de Vigo, TUI, 1995, TUI, 1996, pp. 15 Barreiro Fernandes, XR, A História da História em Joana Lopes, J. Jim, e Castro Pérez, X. Top. Cit. pp. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 25 Os influxos racionalistas dos ilustrados da Europa também foram deixados de lado. Sintaxe e os novos critérios usados para a elaboração histórica, como a releitura e depuração das fontes greco-romanas ou a superação do discurso mitológico. Neste marco temos que destacar as figuras de J. Cornid e F. J. de Laerta e Verga. Del primeiro podemos citar, entre outras obras, as que foram apresentadas para serem admitidas na Real Academia de História titulada Dissertação Geográfica Histórica sobre qual foi o asiento do cidade límica ou lêmica, Santiago, S.A., que é considerada situada em Nocelo da Pena, Sarreals, e hoje aceito pela Prefeitura do Pesquisador 16. Investigações sobre a fundação e fábrica da Torre chamada de Hércules situado à entrada do Porto de La Coruna, Madrid, 1792, trabalho no que desafia a origem romana da Torre de Hércules, e que para Arias Vilas 17 foi o que serviu de base à reforma dirigida por Giannini. Elaborar também um mapa cartográfico da antiga Galiza, Madrid, 1794, baseado nos dados fornecidos pelas fontes clássicas e naquele que está situado nos pueblos nas referências. Mas você testará suas obras mais interessantes se encontrar nos mais de 60 e dos manuscritos que se conservam na academia e nos que tratava temas sobre os 3 conventos jurídicos, o itinerário de Antonino os primeiros pobladores da Galiza 18. De Laerta e Verga em Análise del Reino de Galícia, Santiago, 1733, 1736, também de uma descrição, baseada nas fontes, de quais fueron os primitivos pobladores da Galiza antes da invasão romana, los grovios, helenos, coporros, praesemarcos, arrotrebas, célticos, ártambros, etc. Mas, reconhecendo que não sabe que eles fueron os primeiros pobladores, opte pela tradição bíblica, sem decantar-se por ninguém dos descendentes de Noé, Tubal ou Tarsis, embora considere que a Galiza tenha a mesma população que o resto da Espanha. O tomo I de sua obra é refletido exclusivamente a presença romana, Bruto, Sertório, César Otávio e as primeiras heresias, com especial referência a Prisciliano 19. Será também agora quando a tese sobre a origem celta de nossos primeiros pobladores entre a Espanha através da obra de J. F. Masdeu 16 Trenol, A. La Galice Romain, Paris, 1981, p. 71. Arias Vilas, F. A Romanização da Galiza, Vigo, 1992, página 64. 17 Arias Vilas, F. A Romanização, Top. Cit. Página 11. 18 Barreiro Fernandes, XR, A História, em Joana Lopes, J. de I. Castro Pérez, X. Top. Cit. Página 55 e nota 196. 19 Barreiro Fernandes, XR, A História, em Joana Lopes, J. de I. Castro Pérez, X. Top. Cit. Pax. 46, 48. 26, 1744, 1817, História Crítica da Espanha e da Civilização Espanhola em todo o gênero, Madrid, 1784. E ela, além de criticar as teses célticas desarroladas pelos franceses Dupleix, Pesron e Falconet, cienta as bases de sua teoria sobre a Espanha primitiva que segue arrancando dos descendentes de Noé. De Tubal descendem os ceutas, que atravessou a Europa e depois de cruzar os Pirineus se estabeleceu na Andaluzia, Portugal e Galiza. De Tarsis descendem os íberos, que se estende pelo resto da península. Em los SS. Iveria. C. Los ceutas, antes da contaminação racial a que deu lugar sua fusão com os íberos e de lá salieron os celtíberos, passando por França conversando-se em Narbonense e Aquitânia. Por sua parte los íberos Itália colonizadora, Córcega e Cerdena 20. Esta é a tese céltica de Masdeu na qual não encontramos nada elemento que haga de los celtas algo exclusivo da Galiza, por lo que cabe perguntar-se, quando passam los celtas a ser o elemento étnico que da Galiza tem uma origem particular. O romantismo europeu vai se potencializar através dos estudos em comparação com diversas línguas europeias que foram iniciadas no final del século, os estudos de linguística que darão lugar ao mituário, que muito imediatamente adquirirá matemáticas raciais 21. J. Vera I. Aguiar, 1775, 1849, e, em nossa opinião, o homem puente, igual a herder, entre o racionalismo de Ceausescu e as correntes românticas de S. X. 22, começando a usar e desenvolvendo o tema céltico na sua História da Galiza, da qual só foi publicada a primeira parte 23. Consciente do atraso cultural da Galiza no centro do seu trabalho em recopilar o folclore 24 e recoger todos aqueles nomes que, topônimos, hidrônimos, etc., lhe sirvam para ser comparado com o que aparece nos principais dicionários, o com termos portugueses, Astores, Cântabros, de Bretana, 20 Barreiro Fernandes, XR, A História, em Joana Lopes, J. de I. Castro Pérez, X. Top. Cit. pp.
62, 63. Joega Puig, J. A implantação do mito. O celtismo na Galiza. Teida algo com narro. JM. A cultura castrexa. Top. Cit. pp. 43, 62, 45, 46. 21 Pereira Gonzalez, F. O mito celta. Top. Cit. pp. 311, 333, 320. 22 Sobre a complexidade do movimento romântico em geral e seus traços mais característicos. Virt. Reale, G. Antiziri, D. História do pensamento filosófico e científico. E em Del Romantismo hasta hoy, Barcelona, 1988, pp. Para as correntes históricas de S. XX, através de seus teorizadores. Benavides Lucas, M. Filosofia de la História, Madrid, 1994, pp. 23 Vera e Aguiar, J. História da Galiza. A primeira parte que compreende as origens e o estado dos pueblos setentrionais e ocidentais da Espanha antes de sua conquista por los romanos. Ferrol, 1838. Barreiro Fernandes, X. R. A História em Joana Lopes, J. de Castro Pérez, X. Top. Cit. pp. 24 Sobre este aspecto concreto, ainda que não esteja plenamente de acordo com o autor, vir. Martinon Torres, M. Análises del megalitismo céltico em la Galícia del S. X. Galícia, 19, 2000, pp. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 27 Irlanda, Escócia e França, para confirmar se são célticos ou griegos 25, chegando à conclusão de que todos são de origem céltica. Se iniciou assim na Galiza os primeiros estudos de linguística comparados. O problema é com a planta quando você tem que justificar a legada dos celtas para a Galiza e, a ele rechazar teses de mas deu respeito a nossas origens através de Tubal e Tarsis, recorre à história sagrada, porque foi inspirado pelo Espírito Santo e por ele assegura uma ordem cronológica precisa 26. Eles celtas foram expulsos do mar após o cataclismo da Atlântida 27. A utilização de outras fontes, como a numismática ou a epigrafia, fez também dele o introdutor da erudição na Galiza. Suas referências constantes à origem e caráter céltico da Galiza, de seus direitos históricos como pueblo, o caráter de seus habitantes, devido às condicionantes geográficas, mesmo sem cair no determinismo, e a sua personagem culturizadora assim del pueblo galego é o principal protagonista de seu relato, mas sem levar a concepção herderiana do Volcrist 28. B. Viceto, 1824-1878. É uma das figuras mais controversas del S. galego, mas também é o grande desconhecido do mundo universitário e intelectual 29. Sua História da Galiza, 1865-30 foi encontrada como romântica desde uma visão simplista, por aquilo que você tem de poética e idealista, e até mesmo pejorativa 31. Apesar do que à primeira vista pode parecer, especialmente 25 Vera e Aguiar, J. História da Galiza, Top. Cit. Parte 2, página 29. Barreiro Fernandes, X. R. A História em Joana Lopes, J. de Castro Pérez, X. Top. Cit. Página 65. 26 Vera e Aguiar, J. História da Galiza, Top. Cit. Parte I, P10. Barreiro Fernandes, X. R. A História em Joana Lopes, J. de Castro Pérez, X. Top. Cit. pp 65, 66. 27 Vera e Aguiar, J. História da Galiza, Top. Cit. Parte 2, pp. 89 e 92. Barreiro Fernandes, X. R. A História em Joana Lopes, J. de Castro Pérez, X. Top. Cit. pp 66, 67. 28 Sobre as diferentes matemáticas do celtismo de Véria como elemento nuclear de sua obra, vir. Armada Pita, XL, uma revisão historiográfica do celtismo galego, em A.VV. Os Celtas. Op.cit. 229, 272 e de maneira especial pp. Também, e apenas a mídia dedicada à página, expressa ideias muito interessantes sobre o determinismo geográfico e o caráter particular dos galegos. Lopes Garcia, C. A influência do celtismo na obra de José Villamil e Castro, Galícia, 16, 1997, pp. 29 Carlo Lourido, F. A cultura castrexa, Vigo, 1993, respeito ao celtismo de Viceto em sua História da Galiza, nos dados. As invenções são abraiantes, p. 31. A sua vez Barreiro Fernandes, X. Em A História, em Joana Lopes, J. de e Castro Pérez, X. Top. Cit. Página 70. Não dados. Apaixonado por todo o saber, completou um período de nossa história intelectual que deveria ser recuperado para a memória coletiva. 30 Viceto, B. História da Galiza. Tomo 1, Ferrol, 1865. Citaremos pela reprodução facsimilar patrocinada pela Real Academia Galega. Bilbao, 1979, correspondendo ao TI de la obra original ao 8º de Leidic. Facsímil. 31 Mato Domingues, A. Voz Viceto Pérez, Benito Engel, XXX, p. 36 nos diz. A imaginação e a ficção são os rasgos mais relevantes de sua obra, somado ao seu lirismo exacerbado, em detrimento da utilização das fontes e da crítica. Seu método, que ele assume consequentemente, de personificar e inventar a história, está em íntima relação com a novela histórica. Discrepamos esta opinião sobre o que estamos dizendo.
28. Se ficarmos com o prólogo de sua obra, é um historiador sério que utiliza tanto as fontes clássicas, legando em algum caso de plágio de Estrabão, especialmente as latinas, como as filológicas, arqueológicas, epigráficas, etc. Sua obra participa das correntes históricas do momento. Assim, é o providencialismo. Deus, a providência, é quem muda a história. A ele, assim como Vico, também Viceto tentou fazer com que ele participasse do processo histórico, desde o momento em que a sociedade é capaz de organizar social e politicamente, de dar-se leis, de harmonizar a convivência entre si e seus vecinos. E nos últimos 20 séculos se consolidou a doutrina social mais humanamente divina. 32. Ideia de progresso, baseada na versão secularizante de Voltaire, embora não se encontre totalmente ligada à teologia civil da providência estilo de Vico. A providência é o impulsor de um progresso que se vê em as três épocas ou estádios dos que passavam o homem. 33. Narração e cronologia, filhos dos pilares nos que sustentam sua concepção da história e sem quaisquer quais esta não existe. De aí que nos diga, depois de alabar as investigações histórico-arqueológicas da Galícia primitiva, realizada por Veria e Aguiar, que as investigações de Veriano sobre a história del país 34 e que não se ajustando la narração e na cronologia, pode ser que a história deva ser olha das induções mais naturais do racionalismo histórico, tampouco pode expressar-se não é de uma maneira cronológica e narrativa. 35. É um historicista de estilo mais puramente hegeliano, e que pone de se manifestar em sua ideia de liberdade, de que os grandes homens são os forjadores da história, de que a história só pode ser conhecida por indução e dedução e não por leis de matemática. As etapas históricas de Galiza, nos diz, vou determiná-las pela indução e pela dedução. 36. É o Volksgeist, o espírito do povo, igual ao de Herder, está imbuído da ideia de Deus. A história é a evidência do espírito dos pueblos em el tempo, es decir, em Dios. 37. 32. Viceto, B. História da Galiza. P.V. Prólogo, Bilbao, 1979, P.V. 33. Pereira Gonzalez, F. 2 exemplos de pré-história em maxinária na Galícia decimonônica. Benito Viceto e Leandro Saralegui Medina, Galícia, 17, 1998, pp. pp. 451-458, onde analisa os diferentes estádios culturais presentes na obra de Viceto. Benavides Lucas, M. Filosofia, Top. Cit. Página 229. Sinal da divisão que fez Vico de los três estádios ou idades. É este atribuído a Varron. Também Viceto atribuiu a divisão que a censura a Varron. Vide. Viceto, B. História, Top. Cit. P.V. Prólogo, P.V. Nota 1. 34. Viceto, B. História, Top. Cit. Prólogo, P.V. 35. Viceto, B. História, Top. Cit. Página 30. 36. Viceto, B. História, Top. Cit. Prólogo, P.Ips. Sobre historicismo e positivismo. Vide. Bourdi, G. e Martin, H. Las Escolas Históricas, Madrid, 1992, Capitão V. Também Benavides Lucas, M. Filosofia, Top. Cit. pp. 37. Viceto, B. História, Top. Cit. IP 92. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 29. Nos parágrafos seguintes, podemos constatar o que venimos dizendo sobre sua concepção histórica. A história da Galiza que escrevemos, não é analítica, demonstrativa, matemática. Não é uma narração eminentemente explicativa, como desejaria o critério de alguns leitores. Não é a luz radiante e esplendorosa da verdade histórica, porque é impossível, posto que segundo afirma Veria e Aguiar e afirma os enciclopedistas, nossa história não é sim um raio de luz mais lançada às profundezas dos séculos primitivos, valorizando personificações que consideramos a grande elevação na esfera do sentimento histórico. Personificar as ideias e as razões que existem por meio de individualidades é nosso plano. pp. 43, 44. Nestes e em outros fragmentos você pode ver claramente sua concepção histórico. Pero Viceto, apesar do seu providencialismo, supera a concepção teológica e europeocêntrica e do passo às civilizações orientais, hebreus, fenícios, cartagineses, gregos. 38, ao tempo que aplica o racionalismo ao conteúdo das fontes. Liberal e progressista, Viceto se mostra contrário ao centralismo e ingerência do governo estatal, e assim nos descreve. Se o governo ou os diputações provinciais me impulsaram a escrever uma história da Galiza oficial, me seria impossível bosquejar-la sequer até. Vi. Prol. P.Ips. Seu celtismo e suas menções a fazem-no desde uma perspectiva histórica e cultural, como um povo que levará a cabo a colonização cultural de França, Irlanda ou Escócia, assim como nos outros nos culturizaram os hébrios, fenícios, gregos e romanos. 39. 38. Viceto, B. História, Top. Cit. P. 89, referindo-se à procedência de los celtas nos disse, os célticos veniam dos brigantinos, estes dos tubalitas, os tubalitas dos hebreus e os hebreus de Noé. 39. No mesmo sentido se manifesta Cartelli, C. Benito Viceto na historiografia galega em Alonso Troncoso, v. dir. Id. Ferrol Terra Galaico-Romana, Ferrol, 1996, Ferrol, 1997, pp. 191, 201, 195. Arzaga, A.R. O Priscilianismo na historiografia galega, Galícia, 19, 2000, pp. Não compartilhamos a opinião de Arizaga, que nega a obra de Viceto qualquer tipo de valor histórico salvo que, a ele ser uma obra para el gran público, tuvo mucha difusão, conseguindo com ela a propagação de uma certa consciência diferencial.
30 Em Viceto temos uma personalidade completa, que para elaborar sua obra ha bebido de muitas fontes, clássicas e coetâneas, das que extrajou a matéria que supõe seu principal objetivo, dotar a Galiza, através de uma reconstrução histórico-mitológica, de seu ser diferencial. Esta ideia, com algumas conotações distintas, serão desenvolvidas, através de uma postura regionalista primeiro e nacionalista depois, por Murguia, perdurando nos nacionalistas da geração nós. Suas opiniões sobre a organização gentílicia dos castrexos, sobre a diversidade de formas dos castros, sobre seus elementos construtivos, parapetos, fosos, muralhas, assim como sobre seu número, foram reconhecidas, praticamente ao pé da letra, por Florentino Lopes Coevilas, e considerando sua autoria até recentemente 40. Sua reconstrução de A História da Galiza na Antiguidade, a parte da sua narratividade poética, é mais racional e melhor ajustado à realidade que hoje conhecemos, do que será a obra de Murguia. Murguia, M. Martínez Murguia. 1833-1923, sua História da Galiza 41 marcará um hito na historiografia galega para converter sua teoria sobre os celtas na base histórica do galeguismo 42, sendo esta projeção política que proporcione mais fama que seu conteúdo é propriamente histórico. Se decíamos antes que Viceto fosse acusado de um lirismo excessivo em a exposição de sua obra, Murguia, nosso entendimento de maneira inexplicável, foi considerado como historiador rigoroso, investigador sóbrio, entusiasta de arqueologia, erudito 43, o mais crítico de nossos historiadores românticos por sua utilização de fontes e da bibliografia nacional e estrangeira tanto anterior como coetânea 44, etc. para compreender sua concepção histórica e como Murguia a aplicação à Galiza, em cujo território inclui a parte berciana deste antigo reino, e ainda hoje se ala unida a nós pelo triplo laço da razão, do idioma e das costumbres 45, nada melhor que a exposição de alguns fragmentos de sua obra cuias páginas, para não excedermos nas notas ALP, senalaremos a AL final dos mesmos. 40 Renales Cortês, J. Celtismo e Literatura Galega, La Obra de Benito Viceto e seu entorno literário, 2 vols. Santiago, 1996, vol. Eu, página 275. 41 Murguia, M. História de Galícia, La Coruna, 1901, segundo Edic. Revisada de lá de 1865. Citaremos pela edição facsímil patrocinada pela Real Academia Galega e publicada em Bilbao, 1978. LTI de 1901 equivale ao TI em Daed. Facsímil, TI, 1906 igual TI Ved. Fatos. LTI, 1888 igual TV Ed. Fatos. 42 Beramedim, JG, Manuel Murguia, Santiago, 1998, p. 19. 43 Martinon Torres, M. Análises, Top. Cit. Pax. 287, 309, 297, 300. Não há compartimentos em absolutamente as ideias do autor depois de ter analisado a obra de Murguia. 44 Mato Domingues, A. Voz Historiografia, Top. Cit. P. 139. 45 Murguia, M. História, Top. Cit. T. Cap.I. Parte 2º. Considerações Generales, P. 235. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 31 Raça, linguagem, caráter, costumes e a consciência da singularidade de serem galegos serão os elementos nucleares sobre os que desenvolverão em seu Teoria Histórica 46. Já que seu conceito de raça tem sido um dos temas mais exaustivamente tratado e usado de sua obra para a justificativa do nacionalidade galega, começaremos a analisar alguns aspectos da mesma, seguindo a ordem estabelecida na obra. A fisiologia como a linguística unem a los hombres de hoje com os homens de quem conhecem com aqueles que, ramas de um mesmo tronco, se parecem como irmãos. Capitão P. 243. Neste parágrafo, assim como em outros que veremos seguidamente, o único que se desprende é que existe um tronco comum que, depois de seu desgajamento, deu lugar a diversas variantes sem que eles levem a perder suas características comuns. Diversos tipos da grande família humana são conservados puros e não basta a influência do clima, nem os diversos cruzamentos para alterá-los de uma maneira decisiva. Página 244. A reiteração do dito no parágrafo anterior anade agora é o rechaço frontal ao determinismo geográfico que propôs Montesquieu e que foi rechaçado tanto por Voltaire quanto por Herder. Um pouco que se recorra ao território galego, um pouco que se observe e estudar os caracteres físicos dos diversos indivíduos do povo, se advierte que são distintas as razões que ocupam nosso país. Por mais que habilitando um mesmo idioma, ninguém se atreverá a garantir que os habitantes de as montanhas do centro da Galiza são, em geral, da mesma família que los del país de Lalimia, porque ninguém pode confundir com o descendente do legionário romano, com el de las tribos célticas pp 244, 245, a importância deste fragmento radical em que não há tanto a língua como fator racial como a exclusividade da razão céltica no povo galego 47. Uma série continuada de observações, nossa residência em Santiago, a cui os mercados concorrem os campesinos, nos an 46 Barreiro Fernandes, X.R., a história, em Joana Lopes, J. Jim, e Castro Pérez, X. E Jornadas, Top. Cit. pp. Para uma visão mais completa sobre a concepção racial cultural de Murguia, vir. Pereira Gonzalez, F. O pensamento antropolóxico de Manuel M. Murguia. Raça e cultura, Seg. Chuvin, 113, 2000, pp. E os galegos. Vídeo. A respeito das obras e referências de Beramedim, Barreiro, Mato, Martinon e Pereira.
32 Dado o certificado de que no país galego pode marcar-se com toda certeza as localidades que colonizaram os romanos, com apenas atender aos caracteres físicos do seu habitante. É impossível confundi-los. Luz de Los Angeles são romanos, Luz de Iria são fenícios, Luz del Vale de Ortono e Los Angeles mais Luz dos lados do rio Sar são célticos, Luz del território ao norte de Santiago mais las comarcas por donde passa el Tambre, também são célticos, Corunha e arredores, filhos celtas e romanos. Pax. 245, 246. Suas definições raciais de realização de Murguia exclusivamente à base de observações diretas e sem ter em conta outra coisa que seu texto branco, olhos claros, fornidos, tamanho médio e a virilidade de suas mulheres. Até o momento, não havia falado de seus rasgos cranianos que seriam mais importante para falar de exclusividade racial. Em este mesmo tono siga em os próximos parágrafos. O tipo céltico que se conhece na Galiza é aquele que Amádio Terri chama gaélico. E de P. 252 de todos os pueblos que conquistaram a Galícia, só os fenícios e cartagineses perteneciam à raça semítica, os demais descendentes da grã rama ariana. Griegos e romanos tiveram a mesma origem que os celtas. E P. 264, siga insistindo em um tronco racial único que, como veremos mais adiante respeito à língua, se corresponde com o indo-europeu, grupo do que derivam tanto dos célticos como dos griegos e romanos. É o galego, por dupla razão pertence ao grupo de línguas indo-germânicas P. 302. Pertenece ao celta, à grã família celtariana, e ao latim e ao grego. Está afiliado ao grupo pelásgico, mas uns e outros filhos de origem ariano, aqui, que chontam significativa as semelhanças entre umas línguas e outras P. 307, se antes se inalava um tronco racial único e agora o mesmo tronco linguístico, dos pressupostos principais do nacionalismo, baseados em Murguia, se caem por sua base. Agora bem esta dupla concepção, iremos paulatinamente modificando sem que captemos claramente a razão 48. Pensamos que apenas as condicionantes do tipo político poderiam levar nosso autor a retorcer seus próprios argumentos para justificar a superioridade racial dos galegos em relação a outros pueblos, conduzindo a aceitar ou rechazar postulados de outros científicos e das fontes em função de seus próprios bens. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 1633 salvo que nele encontre a única justificativa de nossa superioridade. Vemos este processo nos fragmentos seguintes que, ainda pecando de excessivamente largos, nos parecem imprescindíveis para apreender concepção murguiana. Asenta aqueles que creem na eficácia dos cruzamentos para a formação de novas razões, que os crânios dos homens atuais da França apresentam os caracteres errados que os dos homens que primitivamente cobriram o suelo. No entanto, você pode perguntar se os homens eram negros, amarelos ou brancos? Você não poderá saber, se nunca menos que terminará um dia em que poderá afirmar que o dolicocéfalo é por esta razão única, inferior ao braquicéfalo e que é verdade inegável que o primeiro pertence exclusivamente às razões inferiores, e às superiores, o segundo. T. E. Livro 1º, pp. 450-451, será a partir de agora, como veremos nos próximos fragmentos, quando Murguia começa a mudar de critério sem embargo, e pesar de elo, continue mantendo a origem de uma população autóctona, sem decir-nos de onde procede, a la que se sobrepuseram os celtas. Certamente não se equivoca Broca e os que o seguem, quando afirma que os caracteres étnicos 49 de maior importância, não são os linguísticos e também os físicos. Mas não se ficou preso nisso, as línguas permitem uma investigação profunda e dilatada, e não assim como os caracteres físicos, porque eles desapareceram de os homens que deles estavam dotados e deduzidos craniológicas, únicas possíveis ao presente, não bastam. É o eixo é que se adotasse a teoria de que o ário e as línguas arianas são europeias. Ai quem entende desde luego que é o homem branco, apareceu nesta parte do globo em uma época remota e absorveu por completo a população anterior. Porque isso é verdade que pueblos superiores podem adotar línguas inferiores e que falar uma língua superior não é pertinente de eixo à la raça que é próprio. É também que a criação de essas línguas dos superiores pedem já foram um homem e uma civilização superior. Aian venido da Ásia foi formado na Europa, nada mais claro que as línguas aqui faladas eram em sua maioria arianas. É presumível portanto que o homem que las hablaba, fuese em todo de raça branca, pois os que de elas vienen, se nos 49 observe que é a primeira vez que Murguia introduz este termo em sua obra. 34 Apresentar dotadas, física e intelectualmente, das condições próprias de tão importante família humana. Pode ser decir-se que não se há lado ni se conhece, que sepamos, resto algo de um homem pré-histórico que pode nos ministrar mais leve indicação a respeito da razão a qual pertence, mas é significativo que o atual povo, provando que pessoas desse ende, mar braquicéfalo, ainda por desgraça, não se conhecido na Galiza crânio alguno, pertinente às antigas razões, que ocuparam nos tempos pré-históricos, os descobertas eixos em Portugal permitem afirmar que foi semelhante, e é que no Hermana 50, por seus caracteres físicos as demais que ocupam o continente europeu. De las mesmas razas, seriam as que dieron começou na população da Galiza. Sem dúvida ocupa estas terras quando o celta aparece e os despojo delas, fazendo-as desaparecer por inteiro, de modo que neste último pueblo devemos nos reconhecer como nosso progenitor, homem braquicéfalo, de sangue e língua ariana, aberta aos adelantos da civilização TI. Livro 2º, pp.
450, 452, 454, 455 e 459, 460, 51 destes fragmentos, especialmente no último, é onde se encontrei as referências mais claras que Murguia nos oferece quanto à origem racial, céltica, da população galega do momento. As reservas que manifesta o respeito e as soluções, a nosso entendimento forçado, que delas mesmas não nos permite, em princípio, falar de um racismo consciente, meditado e aceito. Antes do contrário, as dúvidas que mostram é um claro reflexo da contradição entre o que pensa e o que escreve. De la mesma maneira, se tenemos em conta, a maiores de Louis visto, Luke opina sobre as origens linguísticas do nosso idioma 52, não encontrado razões suficientemente elaboradas para afirmar que outros dos pilares de sua teoria nacionalista amar ao idioma tem quanto elemento próprio e intransferível. Você pode insistir uma e outra vez em sua procedência e difusão não apenas pelo território 50. As razões que sinalizam para os alasgos portugueses são dolicocéfalos, de aí que não podem ser nossas irmãs e que somos, como se veremos a continuação, braquicéfalos. 51 sobre o evolucionismo na Galiza decimonônica, vide Pereira Gonzalez, F. O pensamento antropolóxico na Galiza do século XIX. Problemas e perspectivas. Galícia. 18, 1999. Pax. 375, 413, 386, 393. Maiobre Rodrigues. P. Debates ideolóxicos. Top. Cit. Obra em que se põem de manifestar-las dos principais correntes del momento. La tradicional, que parte de as teorias bíblicas, e o evolucionista de Darwin. Murguia, que tratou de separar as primeiras, não posso renunciar a elas pelo pedido que produziu a procedência dos símios. 56 Pereira Gonzalez, F. O mito celta. Top. Cit. pp. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 35 Galego Sino também por França, apoiando-se para elo nos estúdios linguísticos de Muller, ou rechazando-os de J. ou Pertium Bold, assim como um Diodoro Apiano quando não se ajusta aos seus interesses. Não só os antigos geógrafos e historiadores da Galiza, como poblada por celtas, sino que as novas conclusões de la arqueologia histórica e linguística, vêm a confirmar esta verdade. Sobre toda a linguística, algumas indicações são decisivas. Você entende que depois do abuso lamentável que aconteceu com eles etimologias, se acojam com recelo aquelas que se propõem de novo. Na Galiza podemos afirmar que essas etimologias são claras e terminantes. Apenas as palavras variam mais do que no transmutação desta ou da outra letra. Experimente tudo o que você pode fazer explicado perfeitamente pelo sânscrito, e o celta foi o primeiro pueblo ariano que se separou do tronco originário, que os que aqui serão população forte dos mais antigos, talvez dos primeiros que descendendo sobre a Europa no deto vieram sum marcha hasta ala de lá, para elos, ribera del oceano infranqueável p. 477. As tribos célticas que entraram na Espanha, e por lo mesmo na Galiza, perteneceram à primeira rama ou marcha de los gaus, la qual, segundo indica Thierry, precedeu em alguns séculos aos cimbrios ou quinros, na ocupação do solo francês. P. 480 que o pet deixando-se guiar pela luz que lhe oferecem certos conhecidos, supostamente anteriores na Europa à população vasca la céltica. Pouco importante, pois mientras não se decidiu para sempre, e sem contradição razoável, que o vasco não é língua céltica, contos afirmativos não tenderão a ter mais valor do que cada um quis deseja queridos. O mesmo pode ser dito de um Bold de suas asseverações, não apenas a respeito da anterioridade da população vasca na Espanha, sino também no que toca à ocupação total da península por homens de esta razão. P. 482, 483, à vista de todo o anterior, podemos dizer que a Murguia o que realmente me interessou não era a língua em si mesma. Você já viu que lá se procede del sânscrito, sino la antiguidade de esta respeito à vasca. Um problema que não é novo, e que vem arrastando-se desde os séculos XVI. Xavier 53. 53 sobre esta polêmica veja a respeito do artigo, já citado, de Barreiro, X.R., a história, em Joana Lopes, J. Jim, e Castro Pérez, X. Top. Cit. 36 Existem muitas mais referências a esses temas, mas consideramos com o que você expôs, podemos ter uma ideia de quais eram as opiniões de Murguia a respeito dos temas tratados. Razão e idioma. Toda a obra de Murguia é uma desculpa exacerbada da Galiza céltica, de la qual, inclusive Viriato é o chefe de uma tribo céltica situada a orilas del Minho 54, arremetendo contra todos aqueles que negam sua origem galaico, de tal maneira que Orósio no bebeu a ser caso de Los Livio, Apiano, Diodoro, etc. E sim a tradição que nos diz que Viriato é galaico 55. Sim, por alguma circunstância é uma obrigação de outra origem. Semita-lhe senhor de recurso. Todos os elementos geográficos ou climáticos que tiveram um significado relevante, mesmo durante o processo de conquista de Roma, bem porque assim eu digo as fontes clássicas, são galegos. Eusébio engendra alas e éguas galegas, no alas lusitanas. O Mons Hermínios está na Galiza, não em Portugal. A Batalha do Douro se desenrolou no Minho. Eles túrdulos foram expulsos da Galiza pelos celtas por seu caráter débil e afeminado. As guerras cântabras não se desenvolveram na Cantábria, sino em Galiza. Poderíamos seguir assim, fazendo inúmeras anotações deste tipo, mas consideramos que esses exemplos podem ser suficientes ilustrativos. Para terminar, apenas senalar um fragmento maior do que Murguia nos mostra sua concepção da história e o valor que otorga às ciências auxiliares, especialmente na arqueologia e no trabalho dos arqueólogos. Tengo formou-se de la história uma ideia mais alta do que parece dominar em certos espírito, e que enes las galas del decir são tão reprovadas como impossíveis. Por eles e para eles se escreveram estas palavras.
Por isso eu criei que nenhum filho historiadores, não fazem ato de contos, quantos não posando mais que os eixos, se limitam a relatá-los, como homens honrados, sem que sua palavra se encienda e colore, e sim que na frieza, no estéril realidade em que se encerram, sepam calar outra coisa que a simple alegria de experimentar a extensão de suas palestras e o tenaz de suas memórias. Contentos com satisfazer pueriles curiosidades, ouvidam o que a história tem de humano e de geral, e não compreende que desse modo não as ensino reproduzir letra muerta, mas não penetrar em seu verbo, falam de rumores, e não nos devolvem sua melodia. Igual 54 Murguia, M, História, Top. Cit. T. Capitão X, página 242. 55 Murguia, M, História, Top. Cit. T. Capitão X, página 245, nota 1. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 1637, que é uma peste nova de arqueólogos, que creem modestamente poseer arte porque quase distingue os estilos, supõem conhecer o passado, porque sabe os sucessos com suas datas fechadas. Como você isso foi a história, e como foi a história concebida de semejante maneira valiera a pena de ler e escrever. É verdade que ele prefere a narração simples e se deleita com toda classe de minudências, assim como há quem detesta em estas composições as galas de estilo, a frase animada e fluida, os frutos de uma reflexão profunda. Mas se isso for creu, se isso for piensa, apresuremos e negaremos as obras históricas de sua qualidade de obras eminentemente literárias, e privá-las del posto que de direito lhes pertenece em los domínios das belas letras. Sempre nos cairá, para consolar-nos de tão sensível pérdida, é o perfeito fastídio que há de fornecer-nos o que, engreídos com seu mediocridade, prefere o detalhe, mas a redundância, é extasiante ante todo gênero de pequeneces, e em sua ignorância infantil supõem que desta maneira, tomando a sombra pela realidade, é como compreenda e penetre com segurança nos limbos escuros do passado. Desventurados! Ignoram que uma coisa é útil para o santo sacrifício e outro consumo da hóstia consagrada. 56. O ataque desmedido contra os arqueólogos e os autores clássicos quando não se ajusta à sua ideia. É realmente sombrio. A manipulação dos textos clássicos em função de suas querências nos impide, entre outras razões, e uma margem das conotações políticas que se querem outorgar à sua obra, poder enquadrá-lo em outra corrente histórica que numar a epistemológica e, dentro dela, a história narrativa, respondendo claramente às características de esta por A. Sua base ela liberal burguesa. B. Obra eminentemente narrativa, literária e poética. C. A história política ocupa a maior parte do seu conteúdo. D. Perda do sentido universalista e acentuação do nacionalista com que retoma uma das principais características do história humanista e, como seguidor de Thierry, sua História da Galiza é uma autêntica novela histórica. F. Murguia, como periodista que fui, carece de rigor crítico, tanto no uso das fontes como na historiografia utilizada. 56 Murguia, M, História, Top. Cit. T.V. A.L. Lector, pp. 38G, é o pueblo galego, é o protagonista de sua obra, circunscrevendo todo o seu relato a magnificar-lo, aspecto no que segue a Michelet H. Brigo e Viriato são os grandes heróis galegos, no estilo do Alejandro de Droysen em sua História do Helenismo e trata por todas as maneiras possíveis, mesmo marcaindo em seu própria contradição, de justificar a especificidade da Galiza, sua antiguidade, sua extensão, sua numerosa população, sua língua, sua trajeção largo etc., e seu direito a ser, primeira região confederada, regionalismo, e mais tarde nação independente dentro do Estado espanhol, nacionalismo. Se Viceto foi, a nosso entendimento, injustamente esquecido tanto por la maioria de seus contemporâneos como por los pré-historiadores e historiadores atuais, quando no denigrado, 57 e Murguia maioritariamente ensalzado, veja a bibliografia acima, não há menos certeza de que você também está aqui. Importantes opositores entre seus contemporâneos, uma parte de seu inimigo personal com Viceto adquirem, em um primeiro momento, fui gran amigo, caso de Garcia de la Riega, que na sua Galiza Antigua 58 chama-se sectário do celtismo p. 411, e Estorecida p. 131, sinalizando as contradições permanentes em que caem as manipulações que fazem os textos clássicos. Eis claro é que se Viceto nos apresentasse mais sério, crítico e reflexivo, sem negar seu ânimo em ocasiões exaltadas, que Murguia, não é menos claro que han sido, com muito, os dois homens mais relevantes da historiografia galega do século XIX, até o ponto que, entre eles e a criação da seção de História da Faculdade de Filosofia e Letras de Santiago em 1922, a fundação do Seminário de Estudos Galegos em 1923 e do Grupo da Geração Nós, só Vila Amil e Castro, Saralegui Medina, Martínez Salazar, Barros Civelo, Macineira e Pardo de Lama tem uma importância relevante para a história da Galiza castrexa e romana, se bem este último, nascido em 1870, formará parte dos membros do seminário, junto com Lopes Coevilas, Bous Abreu e outros. Tratar o trabalho desenvolvido por cada um deles excedeu ampliamente os limites de um artigo. Por ele, apenas daremos uma breve pincelada sobre aqueles que, por sua trajetória global, melhor se ajuste ao tema proposto. 57 Veja a respeito, entre outras, as opiniões que merecem a calo lourido. F. A cultura. Top. Cit. Página 31. Rodrigues Casal. A. Análise historiográfica do megalitismo galego, em Beramedim. J. G. Court, Galiza e a historiografia. Top. Cit. P. 56. 58 Garcia de la Riega. C. Galícia Antigua. Discussões sobre sua geografia e história. Pontevedra, 1904. Las referências a esta obra las tomamos de Barreiro Fernandes, X.R. A História da História, em Beramedim. J.G. Court. Galiza e a historiografia. Top. Cit. pp.
183, 209. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 39 Vila Amil e Castro, 1838, 1910, formado na Escola Superior de Diplomática foi, junto com Martínez Salazar Oviedo e Arce, o mais assíduo participante da publicação Galícia Histórica que foi criada por Lopes Ferreiro. Seus trabalhos sobre a Galiza, antigamente, foram iniciados em 1866 com a obra Crônica da Província de Lugo 59, nosso entendimento esplêndido tanto pelo seu rigor científico como pela sua medição e ponderação. A partir de 1871, quando seu retorno de Madrid empieza a trabalhar na Biblioteca Universitária de Santiago, começando a abordar as teses del Celtismo 60, mas ainda assim não se percebe em suas obras nenhum tipo de deslizamento fora do campo estritamente científico, tal e como veremos ao analisar a obra antes mencionado 61. O capítulo 1, Geografia e História Antigua, será o que analisemos e, assim como no caso de Murguia, vamos apresentar extratos da mesma. Os íberos são a população primitiva que com mais probabilidades pode fijar-se. Eram caucasianos e se chamavam íberos pela terra de onde procedia e tobelinos pelo caudilho que a guiará. Estas gentes se posicionaram importamente del território durante siglos hasta que chegou uma nova imigração de homens, apenas qualificados de muitas oportunidades maneiras, vinham para compartilhar com eles a posição destas terras. Esses homens eram os celtas, concebidos por alguns como o protótipo da civilização primitiva, e conceitos de outros por groseiros, ferozes e faltos de toda a política e ilustração. P17, das ideias novas a respeito do visto até agora podemos sinalizar: a. Que os íberos eram o grupo imigratório mais antigo e b. Que os celtas legaram em uma segunda oleada. Duras-se colonizadores fenícios e gregos legaram a Galiza antes ou depois dos celtas. Pode pesar o que disse 59 Madrid. Aquiles Ronchi, diretor editorial, 1866. 60 Pesquisa que se tornou patente em sua última obra Produtos da Metalurgia Galega em Tempos Remotos. Orense, 1907, onde expõe que a corrente era bastante impetuosa para que, por meu isolamento em localidade próxima aos centros do saber, e com experiência ocasional, pudiera eu resistir-la. P26, 61. Não é possível deter-nos em toda a produção de Vila Amil sobre a antiguidade galaica. Você excedeu o tempo de uma conferência para ele. Para o que desejava consultá-los, resenaremos aqui algumas das obras mais representativas, como Antiguidades Pré-Históricas e Célticas da Galiza. Lugo, 1873. Trata-se de uma compilação de diferentes artigos que bajou o título Antiguidades Pré-Históricas da Galiza, publicado em El Arte em Espanha, Ville, Madrid, 1870. La Idade Pré-Histórica em Galícia, segundo M. Cartailharc, Galícia, e N2, 1887, pp. 75-83, crítica a várias posturas de Cartailharc, colônias gregas na Galiza. Sua história e sua influência baixa nos aspectos econômicos e sociais. Trabalho publicado em diversos números de Galícia Diplomática, e, números, 36 a 43, 1883. 40 Pompeu Trogo de Luque indica os nomes de alguns lugares, se bem nada impede crer-lo, tampouco lhe parece base suficiente para aceitá-lo sem nenhum tipo de dúvidas. Para ele põe como exemplo o nome dos Artábros a ele que Pompônio Mela atribui à zona territorial compreendida entre o Cabo Finisterra e Astúrias, enquanto Plínio, para aquele que melhor descreveu as gentes e pueblos que ocupavam a província de Lugo na antiguidade, o circunscrevem ao país próximo ao Cabo Finisterra, que se chama Promontório Artábro ou Cêutico, e ao mesmo tempo assegura o sábio naturalista que se lama Barro Trebas e no Artábros, de cujo nome, disse, não há existido nenhuma gentes P17. Concluir dizendo que se chamam Nuatadros, poblabano esta província Ondres de raça céltica de cuja existência se pretende encontrar notáveis memórias em costumes, palavras e em monumentos. P17. Não nega, antes ao contrário afirma, a existência de gentes célticas em Galiza, mas não que estes tenham sido os criadores da Galiza e da sua cultura tal e como se venha defendendo. Se sabemos que Murguia é o que mais uso e abuso, isso da etimologia dos nomes, costumes e monumentos célticos, por exemplo, Mamos e Castros, nos parece que esta última crítica foi dirigida a ele, assim como quando ele disse, muito se escreveu sobre a origem dos celtas, e principalmente sobre se vinieron a Espanha por los pirinhos, Murguia, ou se por el contrario, los celtas franceses ou galos procede ante los galegos, mas deu e Viceto, em cujo caso se suponia aos celtas, como legados à Espanha em expedições marítimas, mas deu. Mas como sua intenção não está ofendendo ninguém de seus contemporâneos, especialmente a Murguia, do que chegará a ser um grande amigo, justifique sua tese dizendo, um amor excessivo à pátria foi, desde a origem, até o fim principal alimento desta opinião, em que apoiou Cícero venir, com mais ou menos naturalidade, várias passagens dos geógrafos e historiadores antigos. Página 17, também aqui fiz uma crítica velada à Murguia, quem não duda em forçar as fontes para fazer com que coincidam com seus desejos, depois de contrastados os textos, no Ace Viceto. Dado importante para separar a obra de Vila Amil da corrente romântica que invadiu as obras de Viceto e Murguia, para que Enes Galiza era um vergel, um paraíso de luz e cores que alegrava o espírito de seus habitantes e de quem o visitou, nos expõe em suas antiguidades Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 41 Pré-Históricas e Célticas da Galiza, Lugo, 1873. Em suma, é o país, de beleza tão variada que por sua mesma variação toca na monotonia, tem clima templado, com muito de triste. Prólogo, página XVI, Vila Amil utiliza as fontes de maneira crítica, com uma narração sóbria aleijada da prosa colorista de Viceto e Murguia.
Sua atividade principal a viagem ao mundo pré-histórico, mas apesar de ser considerada como uma dos pioneiros do galego paleolítico, sua falta de integração nos círculos os nacionalistas terão que abandonar seus estúdios e ficar no esquecimento. 62. Sara Legui Medina, 1839-1910, liberal e regionalista, são de los poucos autores galegos cujas obras, especialmente estudos sobre a época céltica na Galiza, 1894, 63 e estudos sobre a Galiza 64, foram melhor analisadas nos últimos anos 65. O prólogo de seus estudos sobre a época céltica a ser dedicada exclusivamente para a defesa de sua concepção de regionalismo e de nenhuma ingerência do Estado na economia. Podemos decidir que o Suil é um regionalismo integrador, com ampla autonomia tanto no político como no social e o econômico, mas dentro da Espanha como nação. Faça um duro alegato aos regionalistas nacionalistas que, como Murguia, aspiravam à da independência ou, no seu caso, da integração da Galiza no vecino Reino de Portugal. Os abundantes exemplos que aparecem em França, Países Baixos, Inglaterra, etc., filho de uma lógica aplastante, mas também, e como se de uma declaração de princípios se trata, o que acreditamos que sim, diz. Na verdade, como o pecado dificultado se compreende, não é o espírito céltico ou ariano o único, não queria o principal elemento de caráter distintivo e próprio do povo galego, do qual se deriva a reação regionalista a que assistimos. 66. 62 sobre a categoria de pré-historiador e arqueólogo de Vila Milverde. Lopes Garcia, J.C., a influência do celtismo, Prop. Cit. pp. 97, 109, 106, 107, e Pereira Gonzalez, F. As opiniões sobre a humanidade primitiva na Galiza do século XIX e as suas relações com a informação arqueolóxica, Galácia, 16, 1997, pp. 71, 95, 89, 90. 63 Utilizamos a terceira edição revisada, tal e como dada pelo autor no prólogo, e publicada em Ferrol em 1894. A primeira foi publicada em 1867 e a segunda em 1888. 64 Ferrol, 1888, obra na que reconhece diversos artigos entre os que cabe destacar Los Castros. Estudos de Arqueologia Pré-Histórica, 1885, pp. 65 Pereira Gonzalez, F. O Pensamento Arqueolóxico e Antropolóxico de Leandro de Sara Legui Medina, 1839-1910. Seg. Schlie, 108, 1996, pp. 9, 33. Id. 2 exemplos de Prop. Cit. Alonso Troncoso, V. Leandro de Sara Legui e a historiografia Ferrolá no câmbio de século, XXX, em Alonso Troncoso, V. Dir. Id. Ferrol Terra Galaico-Romana. Ferrol, 1997, Pax. 203, 219. 66 Sara Legui, L. Estudos sobre a época céltica na Galiza, Ferrol, 1894, prólogo, P. Vie. A largo de sua obra os celtas galegos, os celtas que vivem na Galiza, etc., são um recurso permanente, mas, em nossa opinião, sem o caráter exclusivo que, por exemplo, a outorga Murguia. Por isso não podemos comparar, neste aspecto concreto, a apreciação de F. Pereira Gonzalez em O Pensamento Arqueolóxico, Prop. Cit. Página 10, quando se diz que era celtista como Murguia, não observamos em Sara Legui o racismo que o autor atribuiu. 42 Um primeiro elemento que cabe destacar na concepção histórica de Sara Legui é a grande antiguidade que o outorga à população humana sem acudir para ele o recurso bíblico ou as invasões arianas. Muitos séculos antes que os arianos invadissem as regiões ocidentais do mundo, conheceram a espécie humana em sua aparição na Globo, página 6, 67. Nenhuma explicação sobre a procedência da espécie humana, embora seja claro que não admite o evolucionismo darwiniano das espécies, assim como Murguia, mas você aceita sua evolução e difusão cultural que, como vejamos, em breve você se transformará em uma invasão. Para poder ver claramente sua concepção histórica, senalaremos alguns parágrafos de sua obra. Sem admitir a teoria que descendeu do gênero humanos de diferentes centros de criação, é indudável que o homem, por efeito de sua mesma natureza, deve ser estendido e propagado muito pronto para as regiões distintas abertas à sua atividade fecunda e expansiva. Nossa população mais primitiva pertence ao último período de la Idade de la Piedra, caracterizada por los dólmenes, e em geral os monumentos, denominados megalíticos, que não han podido ter na Galiza uma origem distinta daquela, com fundamentos, se les atribuíem las demás naciones em las que se há probada igualmente sua existência. pp. 8, 9, muito poucos de constituir um caráter distintivo e peculiar de razão. Os monumentos aludidos constituem um rasgo comum a todas elas, em momentos analógicos do seu desenvolvimento social correspondente, posto que, no estado primitivo e próximo à naturalidade, informado pela lei da unidade em distinção, a ação das circunstâncias determinada sugestão para o general, como há dito com razão Letou Leal, umas mesmas ideias a hombres de razas e procedências muitas diferenças. P12 A associação dos monumentos que nos referimos aos usos e trajes de diferentes grupos humanos, separados uns dos outros de outros pelos abismos do tempo e pela imensidão da distância, não é um caso único, diferente de todos os demais observados à luz da etnografia comparativa. Página 12, 67. Segundo Pereira Gonzalez, F. O Pensamento, Prop. Cit. P18. Sara Legui nesta edição uma mudança de aparência a respeito da primeira vez de 1867, na qual afirmava que os celtas foram a primeira população da Galiza.
Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 1643. Muito mais parágrafos relacionados com a unidade de naturalidade humana e sua evolução cultural poderíamos selecionar, mas consideramos que os escolhidos são suficientemente eloquentes para nos ilustrar sobre qual era seu conceito de história. Em primeiro lugar, coincidimos com V. Alonso ao encontrar Sarah Legui na corrente positivista 68, mais concretamente dentro do positivismo proposto por Comte em sua obra Curso de Filosofia Positiva, 1830-1842, 69, que ele foi reconhecido como pai da sociologia ao desenvolver sua teoria de os 3 estádios, graças a cada um, e partindo do método comparado, se você poderia seguir o desenvolvimento das sociedades. Comte rompe com a concepção teológica da sociedade para aceitar a unidade da naturalidade humana e a evolução de todas as sociedades que seguiram o mesmo caminho recorrido se identifica-se com as sociedades da Europa Ocidental. Esto mesmo vemos em Sarah Legui, embora sua formulação seja mais cauta para encontrá-la atada a eles concepções celtistas que naquele momento estavam em plena efervescência na Galiza. Por isso, ainda rompendo com a concepção teológica da criação, não se adere à teoria evolutiva de Darwin, nem rompe com a intervenção de a providência no curso da história. Nas regiões que habitam os descendentes de Aquilas, educadoras de raças asiáticas, predestinadas pela ação constante de la providência na história, iniciará a interminável série de conquistas da humanidade no curso eternamente progressivo da vida do mundo e do espírito. Página 31. As condicionantes que no desenvolvimento das sociedades exercem o clima, o ambiente, la raça, etc., são todos elementos do positivismo kantiano que também se encontram em Sarah Legui quando nos falamos dos diferentes pueblos pré-romanos de sua área de estúdio, Artabri, Nerien, Praese, Marcaé, Tamarici, e nos dados. Mas basta conhecer a estrutura geográfica do país, cortada em diferentes direções por altas cadeias de montanhas e numerosos rios que impedem ainda hoje a comunicação dos habitantes de uma só vez regiões com luz de outras, e mais adelante. 68 Alonso Troncoso, V. Leandro de Sarah Legui, top. Cit. Em Alonso Troncoso, V. Dir. Id. Ferro-Terra, top. Cit. P. 207. Nossa coincidência não é tanto em função do manejo que faça das fontes como o uso da sociologia ou a etnografia comparada daquela, no estilo kantiano, extrai leis generalis. 69 Reale, G. Antizeri, D. História del Pop. Cit. pp. 44 Cada vale, cada plano, cada desfiladeiro, devia de estar ocupado por uma pequena tribuna independente, mais do que por seus hábitos e instintos naturais, pela configuração do território e pela influência do clima. No que diz respeito ao conteúdo histórico de sua obra, podemos dizer que, ainda separando os posicionamentos dos autores anteriores a respeito, por exemplo, a la legada de los celtas, criticando a uns de maneira aberta, caso de Flores, mas deu Ivéria por defenderem a legada de esses desde o sul de la península, e outros solapadamente, caso de Murguia, por dizer que foram os celtas galegos os que colonizaram a França, e todos os que refutaram dizendo mala inteligência da história, combinada com um indiscreto espírito nacionalista. P46, em geral caem nos mesmos erros que elos. Los fenícios nos colonizar, se levou nossas riquezas e fortaleceu os autores da Torre de Hércules, reflexo da luta entre Hércules e Gerion. Mas, ademais, foram los que ele ensinou as artes da navegação aos gregos. Os cartagineses nos conquistamos, mas nos tratamos bem, de aqui que formamos parte de seu exército e marchamos com Aníbal para lutar na Itália. Os gregos, além de fundar uma série de cidades em nossa cultura, os romanos são o único que queriam era nossas riquezas 70, e como bom marino igual a Viceto, coincide com o fato de as naves de César não despertarem o terror entre os brigantinos sino a admiração, posto que era a primeira vez que via um estilo de nave tão grande e com tantos palos e velamen. Se você Murguia fala do tronco indo-ariano, Sarah Legui diz é evidente que o povo celta pertence à grande família indo-europeia, como os persas, gregos, romanos, germanos, eslavos. Mas há um dado que nos chamamos poderosamente a atenção aqui, até o momento, não foi encontrado em nenhum dos autores estudados, nem nos anteriores nem posteriores a ele, que os celtas armóricos foram os primeiros que nos civilizaram. Acreditamos que você pode ser interessante ler suas informações, muito antes que as naves fenícias, os celtas armóricos visitem nossas costas e arrojaram na Galiza o germe de uma civilização mais adelantado que o povo primitivo. Eles se deveram fundamentalmente à primeira mudança nas trajes, o primeiro movimento progressivo, a primeira evolução, fazer um estado social mais perfeito que o das tribos asiáticas fijar-se nas praias do Ocidente. Página 55, 70 A utilização arbitrária das fontes pode variar ao longo de sua obra, mas de maneira especial na parte que afeta a conquista romana, aspecto que também sinalizou Victor Alonso em a página 207 nota 14 da obra Precipitada. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 1645. Cabe supor que esta teoria, junto com seu antinacionalismo e anti-independência, ele deveu reportar a Sarah Legui, quando menos, ele isolamento dos círculos mais progressistas e cultos do momento. É a análise deste tema, embora sumamente interessante, não podemos tratá-lo neste momento. Concluindo, se depois de todo visto, podemos afirmar que Sarah Legui é um positivista quando utiliza a etnografia comparada e a sociologia evolutiva, por isso mesmo não podemos considerá-lo um erudito sim, a falta de crítica às fontes e a escassa utilização que faz com que as arqueológicas, epigráficas e numismáticas são totais e absolutas. Por elo nos encontramos, dentro das escolas narrativas, a la que representa Michelet, isto é, a história como expressão do gênio coletivo. Macineira, 1870, 1943, Federico Macineira e Pardo de Lama foram o que com sua obra Bares
Porto Hispânico da Navegação Primitiva Ocidental, publicado em 1947 por F. Bouza Brey segundo encargo testamentário, e editado pelo Instituto Padre Sarmiento de Estúdios Galegos Delxic, abriu o caminho para nova investigação histórica baseada na arqueologia de campo e alejada do celtismo mais puro de Murguia. Ainda considerado por alguns 71 como membro do Seminário de Estudos Galegos, não encontrados em sua biografia, realizada pelo próprio Bouza Brey, que foi um dos fundadores, não em sua obra, elemento algo que nos induz a pensar em sua pertenência ao mesmo, pode, se for um de as premissas fundamentais eram o trabalho em grupo e a manutenção das características próprias da Galiza como etnia, língua, cultura etc., assim como seu caráter progressista, liberal e autônomo que os levou a colaborar na redação do Estatuto de Autonomia de 1936-72, nada do que se encontra nas referências consultadas sobre sua vida e obras. Consideramos que não é este o momento, nem o lugar para julgar o posicionamento político de Massineyra é apenas científico, mesmo que seja o primeiro, nos eu deixe muito claro em uma das notas a LPE da obra assinalada 73. 71 Azia considerado por Barreiro Fernandes, X.R. A História da História, em Beramedim, J.G. Coord. Galiza é. Cop. Cit. Página 191. 72 Mato Domingues, A. Voz Historiografia, Cop. Cit. P. 142. 73 na nota 48, p. 46, expõe, com motivo del glorioso alzamento nacional contra el machismo, ao celebrar em 18 de maio de 1938 o rotundo triunfo de nosso exército insuperável, como ponto culminante da província corunesa, acendeu no cachado a grande hogueira simbólica da vitória. Nenhum resultado estranho que, na produção de seus colegas, não pareça referência a algo em suas obras e que sem embargo seja uma das pessoas mais represaliadas pela ditadura, como Fermín Bouza Brey, que, como expõe no prólogo da obra, se é o encarregado de publicar sua obra. Muitas coisas há que não nos encaixem nesses anos de guerra e pós-guerra sobre a atividade ideológico-política de nossos historiadores, mas este é um momento de fazer perguntas sobre ele. 46 Massineyra é, desde nosso ponto de vista, o iniciador de uma nova maneira de fazer história baseada na realização sistemática de prospecções e escavações arqueológicas, de aqui que mar, para nós, o antecedente mais direto dos membros do seminário e da geração nós. Seus trabalhos se vinculam preferencialmente ao campo da pré-história e do anterromano, como é o denominado. Na elaboração de seu Bares, junto com o estúdio das Mamuas da Serra Faladoira, que desde Betanzos chegou a Bares, trata também os castros que você define em alguns casos pré-históricos e em outros anterromanos, sendo estes últimos os mais numerosos 74. Ao largo de tudo seu trabalho está criticando o trabalho desenvolvido por outro contemporâneo seu, Barros Civelo, bem desde o ponto de vista da sua falta de concreção dos ajuares descobertos ou por suspeitas de práticas furtivas 75. Sua amizade com Leite de Vasconcelos permite entrar em contato com outros investigadores, tanto portugueses, Mendes Correia, Mário Cardoso, Serpa Pinto, como o alemães, Reinhard, Schulten, Kirin, Obneri, por supuesto, Spanolis, como Bolchigimpera, Pericot, etc., estando a ele corrente do que outros pesquisadores como Murguia, estão no plano teórico, ou com Evilas já estavam em andamento. Sua faceta pré-historiadora não impede a utilização de outras fontes, como a epigrafia ou a numismática 76. Trabalhador meticuloso une, a ele domínio de uma ampla bibliografia tão clássica quanto coetânea, a apresentação gráfica de mamuas, castros e escavações realizadas no porto de Bares, aportando medidas, escalas, grados, etc. E é o primeiro investigador galego, que nós outros sepamos, que faz uma arqueologia científica, no que a estratigrafia joga um papel básico. Sua assistência ao Congresso Internacional de Pré-História de Paris, 1909, assim como vários congressos e reuniões portugueses e espanhóis, não só lhe põem a ele corrente das últimas investigações, porém, ele é renomeado para nível internacional. Do capítulo 4 que titula Deduções, podemos extrair dados inovadores para a Galiza antiga. Por exemplo, las totalmente gentes del vaso campaniforme fueron os primeiros em legar a Galiza e, de textos aprenderam os fenícios os rundos marítimos para nossas costas 77. 74 Massineyra, F. Bares. Porto Hispânico de la Primitiva Navegação Ocidental, Santiago, 1947, página 31. 75 Massineyra, F. Bares, Top. Cit. pp 50 SS. 76 no campo epigráfico analisa a inscrição N 2599 do CIL e publicada também por Udner na Arqueologia de Espana, no que depois da Ion figura Candiedim, teônimo que no dura bem identificar com o nome do Monte Candiedo p. 66. Estuda também as moedas hispanofenícias aparecidas nas escavações do Porto de Bares atribuídas, nosso entendimento corretamente, a Gadir, Abgerais X. Página 242, 77 Massineyra, F. Bares, Top. Cit. p. 263. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 47. O capítulo V é dedicado por completo ao estudo da comarca de Bares Ortegal na área marítima de Avieno, titulando-o Bares em la área marítima. Como conclusões de seu estudo podemos sinalizar, além de eu exponho que, até o momento nada nos acusa, na verdade, de maneira inconcursa é o passo de gentes do Oriente por estas costas e desarrolo de suas atividades em ela. P370 La Torre de Hércules é de pura construção romana e provável origem anterior. P386, la maioria, sino la totalidade, de nossos castros são de época romana. P392, tão só uma vez, ao longo de todo o seu trabalho, menciona o termo celta quando estudava a necrópole celto-romana de Cabarcos. P395.
Macineira é para nós pioneiros no estudo científico da antiguidade galaica, tanto desde o ponto de vista simplesmente devastado como histórico-geográfico 78, linguístico, epigráfico, numismático, etc. Trabalhos que aplicaram os pressupostos metodológicos que Lopes Ferreiro trabalho prático e desenvolvido especialmente Villamil e Martínez Salazar. Podemos por elo enquadrá-lo dentro da corrente positivista, não tanto pela utilização e crítica das fontes, mas também pelas análises comparada entre as culturas distintas da península, e ainda de França e Alemanha, mas rompendo com a teoria celtista 79 mantida por seus contemporâneos. Geração Nós das datas marcará o discurso da história da Galiza, 1922 e 1923. No primeiro foi criada a seção de História da Faculdade de Filosofia e Letras e, no segundo, o Seminário de Estudos Galegos, com as seções de Arqueologia, Pré-História e Etnografia. Em sua criação participou F. Bouzabré e J. Filgueira Valverde para, pouco depois, incorporar V. Risco, F. Lopes Coevilas, R. Otero Pedraio, o Grupo Orensano Criadores de Nós AL que pouco depois se incorporará, em solitário, a Rodrigues Castelau. 78 Ao respeito de seus trabalhos sobre geografia histórica pode-se ver Burum, Estudo de Geografia Antiga sobre Bares no Almanaque de El Ferrol para o ano de 1909. Arros, Estudo de Geografia Histórica no Boletim da Real Academia Galega, janeiro de 1911. 79 Compartimos, só em parte, a opinião de Carlo Lourido em A Cultura, Top. Cit. Quando disse de Macineira que os seus trabalhos abrirão um vieiro científico e introduzirão novos elementos étnicos, mais do céltico, como conformadores do substrato proto-histórico galaico. Página 34. Nossa desconformidade estriba, precisamente, no céltico e aqui, como hemos visto, Macineira não o introduza em seu trabalho, salvo a breve alusão que você mencionou. 48 Assim, abaixo deste nome de Geração Nós, se conhecerá o grupo de personas que nasceram na década de 1880 tem como catecismo seu amor e defesa da Galiza, da sua história e cultura. Mais uma vez queremos fazer com que isso não seja um conflito político destas personalidades. O que nos interessa é sua concepção e repercussão que tuvieram seus estudos sobre a Galiza antiga. Selecionaremos, pois, aqueles cuja impronta sigue estando viva e influente na atualidade. R. Otero Pedraio, F. Lopes Alonso Coevilas e Vicente Martínez Risco. Otero Pedraio, 1889-1976, galeguista, católico, tradicionalista, romântico e pertencente à hidalguia orensana, se define como filho do século XIX, filho derradeiro romântico 80. Fervoroso seguidor de Murgui, aceita a concepção celtista em todos os seus vertentes, dos que arrancaram as notas diferenciais do homem galego, ironia, imaginação, liberdade, antidogmatismo e com base religiosa muito unida à terra, o que a levou a ser considerada por alguns como panteísta 81. Oposto às pretensões da razão ilustrada, assessua à tese intuitiva do conhecimento da história 82, a revalorização das tradições nas teses mais puras do romantismo, a religião, no seu caso o cristianismo, como fundamento da sociedade, a L estilo de interpretação dado por seu admirado Chateaubriand em Eugênio del Cristianismo, 1802. 83 Roma foi para Otero a primeira influência estranha que sofreu a Galiza céltica, mas sua conquista e domínio, apesar das intenções romanas, trajou algo extraordinário. É o cristianismo 84. Otero não foi historiador sino geógrafo, de aqui que em seus múltiplos e variada produção 85 as obras dedicadas à história da Galiza ocupam um posto muito redúcido. Delas podemos destacar Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega 86. Se trata da primeira grande síntese interpretativa de nossa 80 Otero Pedraio, R. Arredor de si, Corunha, 1930, Vigo, 1978, p. 41. 81 sobre as acusações de panteísta que Otero recebeu e suas respostas, vide. Pérez Prieto, V. A Geração Nós. Galeguismo e Relíquia, Vigo, 1988, pp. 82 Otero Pedraio, R. Ensaio Histórico da Cultura Galega, Vigo, 1982, p. 21. 83 Balinas Fernandes, C. A. Voz Otero Pedraio, R. Em GG, Chile, p. 155. 84 Otero Pedraio, R. Ensaio Histórico, Cop. Cit. Selecionamos os parágrafos de sua obra que nos parecem ilustrativos. A conquista romana, mais com o mar, separou a Galiza das outras célticas. Mas eis a conquista só decorou exteriormente o vaso sagrado da pátria e acendeu nel, apesar seu, a chama de uma fé salvadora. Página 35. E Galiza adota o latim não pela força do império senão pelo império da ideia, pois fala latim a apostolicidade cristã. Galiza empapa base ao mesmo tempo de evangelho e de latim. Sem deixar de ser celta, entre na família dos povos de cultura. Página 40. 85 Para uma visão completa da produção de Otero Pedraio, vide. Balinas Fernandes, C. A. Voz. Otero Pedraio, Ramon, Cop. Cit. pp. 86 A obra foi elaborada em 1930 e assim figura no final de sua introdução, p. 16, Trasalba, outubro de 1930, mas em uma nota que antecede figura, Madrid Santiago, 1932. Esta é a data real da publicação e Otero nos explica em uma nota na introdução que foi elaborado durante Milagros Cavada, Oscar no Desmínio 16, 49 Evolução histórico-cultural ao longo do tempo e é o mesmo na introdução, p. 11, Fórmula 1 na pergunta, em Toai Cultura Galega?
depois de analisar as diversas acepções de cultura, concluindo dizendo: as culturas nascem e morrem na história, coexistentes e sucedem-se, interfirem-se mutuamente na superfície, mas no fundo de cada guarda um sino de seu próprio, inalienável. Como sustenta o grupo inspirado pela doutrina de Spengler, cada resolução do planeta completa está concluída no sistema inicial de interpretação do mundo da história e do mundo das ciências da natureza, e esclarece: ao dizermos Rexion plenamente, não queremos limitar-nos ao conceito de Rexion geográfica. O determinismo geográfico tive o seu tempo, como princípio metódico e como interpretação da realidade, mas caindo no abuso sistemático, levado a um fatalismo simplista demais para conter os variados aspectos e os caminhos insuspeitados da fisionomia histórico P12. Embora excessivamente longa a citação nos pareça esclarecedora para o conceito de história e cultura, tem seu autor. Um conceito que se encontra em todas as suas obras de caráter histórico 87 e que podemos marcar dentro das concepções genéticas ou finalista da história, e dentro delas para a concepção morfológica. Esta concepção constitui um gênero histórico muito popular, mas fugaz. É um fenômeno de entrega que poderia entender como uma reação contra o historicismo, com suas exigências de síntese. Se a decadência do Ocidente de Spengler pretende ser uma análise total da história universal, capaz de compreender o passado e prever o futuro fundado na intuição e na convicção de que história não deveria ser tratada cientificamente, sino de maneira poética, la de Otero Pedraio é, como o próprio título indica, uma análise total da galeria cultural na qual as distintas fases culturais se sucederão e se desenvolverão, não de forma isolada como disse Spengler, e relacionando-se entre si segundo o modelo cultural de Toynbee, estúdio de la história, e seus elementos dinamizadores são as religiões e as elites 88. Não podemos esquecer que tanto o Outono e o Inverno de 1930, mas a série de livros que foi publicada em galego foi suspensa por elo. É por interesse público espanhol nas coisas da nossa cultura galega, Lu publicada em castelhano. Foi editada em Vigo, em galego, em 1982 dentro da série Biblioteca Básica da Cultura Galega. 8.787 Poeda inverso a L respeito. Síntese histórica do século XVIII na Galiza. Vigo, 1969, assim como na obra póstuma, publicada em Lyon em 1976, titulada Galícia, uma cultura de Ocidente. 88 sobre as concepções morfológicas e concretas sobre a decadência do Ocidente de Spengler, Virt. Vogt, J. É o conceito de história de Rank a Toynbee, Madrid, 1974, pp. 103. Também Collingwood, R. Ideia de la História, México, 1977, p. 163. Bermejo, J.C. É o final da história. Ensaios de História Teórica segundo, Madrid, 1987, pp. 189, 200, onde se faz uma análise detalhada da decadência do Ocidente. Sobre as diferentes interpretações da obra de Toynbee Vir. Bourdi, G. e Martin, H. Las Escuelas, Top. Cit. Página 85, onde comparar 50 outros como seus companheiros de nós pertencem à elite ourensana e filho profundamente religiosos, embora sua concepção histórica, como iremos vendo, é diferente. Ao largo de sua obra Otero das mostras de um bem cimentado conhecimento, tanto da arqueologia como da epigrafia, numismática, filosofia, etnografia e, especialmente, geografia, mas tudo isso não é utilizado mais que para reafirmar o ser próprio da Galiza. Seguidor fiel de Murguia, como dijimos, la raza, la língua, la religião e las costumbres são ejes sobre el que se vertebra a Galiza, la Galícia céltica, em la que homem e paisagem formam uma unidade indissolúvel. 89. Cuevillas, F. Lopes Alonso, 1886-1958, é o nosso mais ilustre representante da pré- e proto-história galega. Incorporado no Seminário de Estudos Galegos em 1924, passa a dirigir a seção de pré-história do Centro quando foi criada em 1926. A partir de este momento, e apesar do seu autodidatismo histórico, era licenciado em farmácia, você conseguirá adotar a nossa pré-história de nossos conteúdos científicos que o alejará dos pressupostos românticos, em que se havia moveu-se rapidamente desde então, com a exceção e a cabeça de macineira. O trabalho de campo e em equipe, junto com as relações de pesquisadores estrangeiros, especialmente portugueses, serão as bases sobre aqueles que se sustentarão seus trabalhos históricos. A catalogação sistemática dos castros será uma de suas prioridades, surgindo assim a série de publicações titulada Catálogo dos Castros Galegos, realizado por comarcas, e cujos resultados se fueram serialmente publicando em Nós, Val de Vila Marim, Terra de Sila Nova, O Carbalino, Barbanza, Lobeira, Melide, Deza, Savinal, etc., mas sempre em colaboração interdisciplinar, de maneira especial com as sessões de etnografia e geografia do seminário que dirigia o Risco e Otero Pedraio. Ao tempo que elabora o catálogo de castros, também realiza o inventário de mamuas, elaborando mapas de dispersão dos jacimentos. As escavações arqueológicas de castros como as de Uneixon, Barona, San Cibrán de Lazo Trona, este último na companhia das entonces catedrático na Faculdade de Filosofia e Letras, professor Pericote, durante as campanhas de 1928, 29 e 30, e estações megalíticas como as de Lobeira, sua evolução das sociedades com a teoria da sociedade em Marx. Também Fontana, J. História. Análises del Passado e Proyecto Social, Barcelona, 1982, pp. 162, 163 e Bermejo, J.C., o final, Top. Cit. pp. 200, 206 e especialmente 204, 205. 89 Sobre esses aspectos que acabamos de señalar podemos ver os capítulos e os jogos à la Galícia Antigua, e especialmente as pp.
19, 35 e 47, de seu ensaio Prop. Cit. Milagros Cavada, Oscar no Desmínio 16, 51 Maus de Salas, etc. Le Permitiron realizou, pela primeira vez na Galiza, um estudo sistemático sobre o mundo castrexo desde sua origem, organização sociopolítica, economia, religião, hasta a conquista romana, valendo-se em este último caso da utilização exaustiva de Estrabão, Plínio, Ptolomeu, Floro, Avienno, etc., que pela primeira vez foram citados em Galego 90. Se bem alguns dos aspectos que tratam foram melhorados, outros, como diz Carlo Lourido, siga em boas medidas vigentes 91. Uma de suas primeiras obras, realizada em colaboração com F. Bouzabrei, usou estrímnios, ossaefes e alfiolatria na Galiza 92 tratando, entre outros elementos, origem e desenvolvimento da população galaica. Expondremos algumas das ideias que expressam porque através delas você pode captar sua concepção histórica. Começa a obra com os versos 155 e 195 da Hora Marítima tomada de Mullenhoff, De Ut Sheltertums Kundi, 1890, que lhe servem para a determinação dos dados da invasão celta no noroeste da península e da introdução do NIU da indústria e da cultura do ferro P3. Analisar seguidamente as opiniões que sobre La Hora existem diferentes autores, entre eles Schuttenbosch e Gimpera, quedando-se, por regra geral, com as opiniões deste último 93. A partir da P88 tratando os celtas galegos nas fontes literárias, explicando a razão na P90, mas ainda admitindo integramente como afirmações do tratado cairia sem resolver o problema ao que respeita às tribos do interior sobre das quais posemos uma documentação literária bem negativa, vendendo-nos obrigados para esclarecermos a sua filiação racial, o mesmo que para garantirmos o celtismo das tribos, costas a recorrer ao ensaio comparativo dos nomes de algumas de elas. Para este caso, utilizará não apenas os textos, mas também a epigrafia e a filosofia comparado, como põem de relevo na análise do nome Médulio. 90 áreas vilas, F. A romanização, Prop. Cit. P12. 91 Carlo Lourido, F. A cultura, Prop. Cit. Pax. 35, 37. Sobre a cronologia castrexa proposta por Coevilas em sua obra La Civilização Céltica em Galícia, Santiago, 1953, nos disse Calo. Primeiramente temos que citar a mente mais clara da nossa arqueologia, que, com os dados parciais de Tansa aos 7 castros, foi cuem de teorizar e sentar as bases do castrexo. Vamos falar de Lopes Coevilas. Este autor, empregando todos os dados conhecidos, desde as fontes escritas às arquitecturas e a ergoloxia, situará o início da cultura na primeira metade do SVAC. P47, 92 Corunha, 1929. Existe uma edição facsímile publicada em colaboração com o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, da Universidade de Santiago e o Museu do Povo Galego, Santiago, 1992, que é o que sigo. 93 e, na P5 expõem, fixou-se ainda Bosch Gimpera em outra questão de grande importância. Na Hora Marítima não aparece a filiação racial dos Sepsi e dos Saefes, mas tendo em conta que os celtas encontram-se citados por Heródoto no século VA de Jesus como habitantes da península, e apoiando-se também no achado de armas de Alstante II na meseta castelhana e em Galiza, supostamente que uma e outra tribo era célticas. 52 AL. Hablar da cultura de los Castros fez uma distinção clara entre los de las Cogotas, El Cerro del Berrueco ou Numância, com los galaicos em relação às maiores proporções de acordo sobre isso, o que vamos sacar uma série de deduções de tipo sociopolítico e religioso. Revelan estes fez uma característica importante na nossa maneira de ser política e social nos tempos do ferro, a do esmiuçamento, encontrando dois grupos, que faço pensar em um feudalismo de modalidades desconhecidas, possivelmente análogo ao que imperava nas Galhas, anque mais pronunciadamente localista, mais fragmentar, com príncipes menos ricos em vasalhos e clientes e também mais inquedos e guerreiros, tão inquedos e guerreiro que se damos tino às notícias de Estrabão, as loitas, de Castro contra Castro eram constantes na Galácia antes da chegada dos romanos P96. Paralelamente à multiplicidade de castros, notamos a multiplicidade de deuses indexados pp 96, 97. Depois de fazer um recorrido por todas as divindades indígenas aparecidas na Galiza conclui, como gostaria que religião e organização política e social de Cote juntas na antiguidade, compre que nos perguntemos se esses números dos rios, das fontes e das montanhas e esses lares, tutelas e gêmeos descritos ou gentilícios não responderão originariamente as mesmas causas que fixaram surgir no nos chá nas infindas acrópoles e cividades, e se multidão de castros e multidão de deuses não serão aspectos diferentes de um fenômeno idêntico de particularismo local. P103, ao longo de toda a exposição, podemos extrair algumas conclusões. Diante da hipervaloração céltica anterior, se destaca agora a importância das minorias étnicas do elemento autônomo e das diferentes populações que conformam nossa cultura. Entre eles, a primazia ela sigue levando a cultura céltica. Los oestrímios seriam os construtores dos megálitos e os metalúrgicos de idade del bronze, e sua ascendência, possivelmente foi mediterrâneo. Sobre este substrato incidirá gentes da Centro-Europa de cuja fusão nascerá na cultura castrexa, Alstat. Esses elementos centro-europeus, célticos, seriam os Saefes. A ocupação e organização espacial do território, assim como sua estrutura social e práticas religiosas, seria o transporte autônomo. Utilização da etnografia comparada para apoiar sua tese, mesmo de maneira prudente. Milagros Cavada, Oscar no Desmínio 16, 53. Nossas características raciais procedentes da entrada dos celtas na Galiza.
Coivilas é, por tudo isso, não apenas um membro destacado da corrente histórico-cultural positivista, também é um profundo erudito e crítico. Em definitivo, um homem que concibe e faz a história como ciência, e não como mera narração. 94. V. Risco, 1884-1963, procedente, igual aos anteriores da hidalguia orensana. Vicente Risco era licenciado em Direito, mas, como le pasó a Coivilas, suas inclinações no iban de acordo com seus estudos. 95. Em 1913 estuda o magistério em Madrid e em 1916 regressa a Ourense como catedrático de História de la Escola Normal, eixo este que vai marcar sua vida. Você pode decidir o que é isso. O único de nossos historiadores que, salvo as referências que vimos em a obra de Otero Pedraio, terá um estudo sobre a metodologia da história, apesar de sua lembrança e reconhecimento dos dados obtidos por sua formulação de la teoria do nacionalismo galego, Ourense, 1920, 96. A personalidade de Vicente Martínez Risco é suficiente e complexa como para ser abordada em sua integridade no breve espaço de um artigo. Sem embargo, se nos interessa destacar um eixo que geralmente se passa por alto pero que marcará toda a sua vida, a viagem que realiza para a Alemanha em 1930 para seguir um curso de etnografia na Universidade de Berlim e daquilo que envolverá políticas mais conservadoras, católicas e intransigentes, inimigo da civilização, a decadência do Ocidente de Spengler irá levá-la às suas últimas consequências. 97. Apesar de elo todavia funda com Otero Pedraio o Partido Nacionalista Republicano, partido no que cada vez você se sentirá mais incomodado até a decisão de um grupo de pessoas surge a outro, direita galeguista, do que formará parte. 98. Em 1936 participou. 94. Uma relação exaustiva da bibliografia de Coivilas pode ser versada em do Barro Paz, X. M. Voz Lopes Coivilas, Florentino, G. G. Sheitz. pp. 145, 146. Um estúdio exaustivo que podemos ver-lo em Joana Lopes, J. Jim, Aproximação a L. Pensamento e Ideologia de Vicente Risco, 1884-1963, Ourense, 1985. 95. Tanto Otero Pedraio como Coivilas e Risco nascem em la mesma Cali de Ourense, La de La Paz. Antes de se dedicar à história foi o funcionamento da fazenda, assim como no vizinho Coivilas. 96. Sobre Risco e o nacionalismo galego, vir. Beramedim, J. G. Vicente Risco no nacionalismo galego, Santiago, 1982, 2 voos. Vilares Paz, R. Galiza. A História, Vigo, 1998, pp. 208, 222. 97. A este respeito, e segundo indica C. Casares em sua obra, Vicente Risco. Vigo, 1981, página 21. Parece que Risco fez referência a um livro que foi escrito em 1912 sobre a decadência de Ocidente e que não foi publicado devido à aparição da obra de Spengler, mas ao que faz referência no seu artigo Nós, os Inadaptados, em Nós, 115, 1933. 98. Em Pontevedra será Filgueira Valverde aquele que se cinda com um grupo de personagens para formar a direita galeguista de Pontevedra. Vir. Do Barro Paz, X. M. Voz Risco, Vicente, G. X. P. 18. 54. Um ato público franquista no que aboga pela Nova Espanha que está surgindo com o triunfo cumprido da verdade católica. A partir de agora manifestações podem ser consideradas intransigentes contra a Horda Vermelha inimiga de Deus. Então você seguirá até a morte. A obra de Risco, à margem das considerações que se podemos fazer sobre suas concepções políticas desde o nacionalismo, se encaminou principalmente nos campos da história e da etnologia, de maneira que desde a história irá dar forma ao celtismo que havia adquirido dos românticos, especialmente de Murguia, no que encontra o elemento diferenciador da Galiza, meio, através da etnologia passada, no mais profundo do povo galego, de sua raça, de seu substrato espiritual, encontrando no elo antídoto contra a concepção de decadência do mundo ocidental. 99. Como romântico declarou Risco, parte da ideia de que a história é uma ciência que se dedica, no estudio de grandes personalidades, sino a ele de las agrupaciones naturales de hombre, los pueblos y las naciones sem, de aqui que é uma ciência que estuda o futuro, o sino dos pueblos, enquanto os criadores de cultura 101. Pois algumas vezes você tem um papel decente na história universal, os povos que criaram uma cultura de seu 102. Esta cultura é a expressão de uma mentalidade e uma sentimentalidade comum grupo, no exterior, mas é superior a eles e é a alma coletiva. 103. Como já vimos em outros autores, também em Risco nos encontramos o Voltaire-Herderiano, esse espírito dos povos que se conserva através dos séculos e que é o que representa o caráter da nação às separações humanas. A cultura será o conceito capaz de englobar todos os elementos específicos por meio dos quais se manifesta-se, se expressa, o espírito do povo galego, de lá que, cada povoado ou nação tem a sua, e os valores criados por ela não têm mais valor do que para ele, e não para os demais. Vários povos podem participar da mesma cultura, mas cada um deles tem uma área de expansão determinada. Mas a cada um lhe imprime sua modalidade nacional. 104. Risco alaba claramente o conceito de história de Spengler quando digo que sua teoria dos ciclos é a única científica, a única que responda à nossa experiência total de vida, e a única confirmada por eles. 99. Risco, Anton. Pensamento de Vicente Risco, Lugo, 1978, p. 26. Sem Risco, V. Elementos para a Metodologia da História, Corunha, 1928, p. 237. Cento em Risco, V. Elementos, Top. Cit. Página 237. 102. Risco, V. Prólogo à História Sintética da Galiza de A. Vilar Ponte.
Santiago, 1932, página 7. 103 risco, V, elementos, top. Cit. P 238. 104 risco, V, elementos, top. Cit. Página 238 Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 55 eixos 105. Sem embargo rompe com o determinismo biológico de Spengler, que condena toda a cultura a um processo irreversível de nascimento, crescimento e morte. 106 AL afirmou que as civilizações que se mantêm em estado puro como a galega, hoje não contaminado pela decadência, você pode salvar através da renovação de sua vida espiritual, de nós eternos valores que a imunizem contra a decadência, que recorre a certas culturas ocidentais. 107. Outro elemento a destacar na concepção de risco é a razão, elemento que está perfeitamente definido em seu artigo Galícia Céltica publicado em a revista Nós. A L. Hablar de Murguia, decíamos que as referências que estiveram a la rasa não nos permitisse falar de um racismo consciente, meditado e aceptado. 108. Sem embargo em risco, sim que encontramos racismo claro que, pelo nosso entendimento, se verá reforçado e se manifestará nítido depois de sua viagem para Berlim, e que, portanto, não é fruto exclusivo dessa viagem. Eis a significação do celtismo na história da Europa. Ora, não nacionalidade galega significa a superioridade da nossa raça sobre das raças morenas euro-africanas de Ibéria, e portanto, a injustiça de que sexamos dominados por eles. 109 A complexa personalidade de Vicente Risco se nos mostra muito clara em algumas de suas produções posteriores, como veremos em outras de suas artigos. 110 No que mostra sua concepção providencialista da história, providenciará que Deus designará determinadas pessoas e povos para sua execução. O processo histórico faz parte do plano geral da criação, e é Deus quem planejou este plano. Agora bem, Deus planejou este plano com um fim. Ele é quem determina e dita as leis, sendo ele ademais, é o fim último de todas as coisas. Todo o processo tem um fim ditado por Deus, e por todos os finos estão ordenados até o último ponto que é a glória de Deus. Ademais, a história é a história do homem, e o homem tem uma origem sobrenatural. E toda a história do homem está ordenada para ser sobrenatural. 111 Se nas publicações da sua etapa nacionalista o povo designado por Deus era o povo galego, e eles, os homens do seminário e de nós, 105 risco, V, elementos, top. Cit. Página 237. 106 Vogt, J, é o concepto, top. Cit. pp. 73, 105. 107 risco, V, elementos, top. Cit. Página 218. 108 Vied. Supra, página 113, 109 risco, V, Galiza Céltica, Nós, 3, 1923, p. 6. 110 risco, V, é o sentido espiritual de la história, missão, suplemento N24, 1937. 111 risco, V, é o sentido, top. Cit. Página 9. Sobre a concepção cristã de risco, vídeo, Pérez Prieto, V, Acheração Nós. Galeguismo e Relíquia, Vigo, 1988, pp 119, 181, 136, 158. 56 Os encargados por Deus de guiar e salvar a cultura e o povo galego, agora será o fascismo com seus pueblos, Espanha e Alemanha especialmente, com seus líderes, Franco e Hitler, os encargados da redenção do Ocidente. Fazer uma avaliação clara da concepção histórica de risco é problemático devido à sua complexa personalidade. De aqui que só podemos dar umas pinceladas seguindo suas próprias definições. Antirracionalista e antipositivista. A história é indutiva. Antimaterialista e providencialista. Você tem a versão autêntica a eles concepções machistas e positivistas. Herder é seu guia na concepção do espírito do povo. Você pode seu nacionalismo desbordante dos primeiros momentos lhe acercar um AL determinismo geográfico de Montesquieu. Pronto abandonará seu radicalismo, superando esta fase determinista ao tempo que seu voltreísta está intimamente ligado à providência, e que lhe une às posições de Bossuet. Como seguidor de Spengler teria que enquadrá-lo dentro da corrente morfológica da história que, uma vez, se inscreve nas concepções genéticas ou finalistas. Se isso for assim na etapa final, não está no início, quando seus estudos etnográficos levam a realizar análises comparadas a diferentes culturas, para qualquer uma que pudesse marcar-se ali dentro do positivismo por sua busca de leis no desenvolvimento das sociedades. Como diz o Dobarro Paz, o Vicente Risco que interessa para a história da Galiza, a figura decisiva do nacionalismo galego del primeiro terço del USX morreu em 18 de julho de 1936. 112. Para terminar, podemos dizer que com a Acheração nós concluímos uma das etapas mais dinâmicas e frutíferas dos estudos históricos da Galiza decimonônica. Os que estão reconsiderados não supõem a totalidade, mas acreditamos que são os mais importantes quando se trata de dotar a Galiza de um passado, de uma história articulada e coerente a cada momento. O Seminário de Estudos Galegos foi suprimido à raiz da Guerra Civil, entrando nos estudos históricos da Galiza em uma completa obscuridade, salvo algumas exceções como Maceneira, Vasques Seijas ou Filgueira Valverde. Até 1944 se criou o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento dependente do CSIC, que retomará e impulsionará os estudos. 112 do Barro Paz, X.M., Voz Risco, Cop. Cit. P18. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 57 sobre a Galiza, tendo como órgão de difusão a revista Quadernos de Estudos Galegos. Obrigado pela atividade desenvolvida e coordenada por P. Pedrete Casado, X. Carro Garcia, X. Filgueira Valverde, F. Bouza Abreu C. Alonso Del Real entre outros. Bibliográfica.vv. Os Celtas da Europa Atlântica.
Atas do primeiro Congresso Galego sobre a Cultura Celta, Ferrol, 1997, Ferrol, 1999. Acuna Castroviejo, F. Historiografia e Investigação da Cultura Castrexa na Galiza, em Hidalgo Cunarro, J. M. Coord. Cit. pp. Alonso Troncoso, V. Dir. Ed. Ferrol Terra Gálico-Romana, Ferrol, 1996, Ferrol, 1997. Alonso Troncoso, V. Leandro de Saralegui e a Historiografia Ferrolano Mudança de Século, XXX, em Alonso Troncoso, V. Dir. Ed. Ferrol Terra, Cit. pp. Áreas Vilas, F. A Romanização da Galiza, Vigo, 1992. Arzaga, A.R. O Priscilianismo na Historiografia Galega, Galícia, 19, 2000, pp. Armada Pita, X.L. Uma revisão historiográfica do celtismo galego, em A. V.V. Os Ceutas, Cit. pp. Balinas Fernandes, C.A. Voz Otero Pedraio, R. G. Chile, pp. 161. Barreiro Fernandes, X.R. A História da História. Aproximação a uma Historiografia Galega, séculos XVI, X. De Joana Lopes, Jesus Din e Castro Pérez, X. Coord. Cit. pp. 1579. Barreiro Fernandes, X.R. A História da História. Aproximação a uma Historiografia Galega, de Murgia a Risco, em Beramedim, J.C. Coord. Cit. pp. 183, 209. Benavides Lucas, M. Filosofia da História, Madrid, 1994. Beramedim, J.C. Coord. Galiza e a Historiografia, Semata, 5, Santiago, 1993. Beramedim, J.G. Manuel Murguia, Santiago, 1998. Beramedim, J.G. Vicente Risco no Nacionalismo Galego, Santiago, 1982, 2 volumes. Bermejo, J.C. Sobre a construção do objeto historiográfico. Considerações sobre o método da história da historiografia, em Beramedim, J.C. Coord. Cit. pp. 58. Bermejo, J.C. É o final de la História. Ensaios de História Teórica segundo, Madrid, 1987. Bourdi, G. e Martim, H. Las Escolas Históricas, Madrid, 1992. Branas, R. Indígenas e Romanos na Galiza Céltica, Santiago, 1995. Cagial Vila, P. Coord. Galiza nos Contextos Históricos, Semata, 11, 2000. Calo Lourido, F. A Cultura Castrexa, Vigo, 1993. Cartelli, C. Benito Viceto na Historiografia Galega, em Alonso Troncoso, V. Dir. Ed. Ferrol Terra, Cit. pp. Cázares, C. Vicente Risco, Vigo, 1981. Cavada Nieto, M. Religião e Medicina Antiga e sua sobrevivência na Galícia de O. Brigantium, Vol. 8, 1993, 94, pp. Collingwood, R. Ideia de História, México, 1977. Cornid, J. Dissertação Geográfico-Histórica sobre onde esteve o asiento da cidade de Límica Ulêmica, Santiago, S.A. do Barro Paz, X. M. Voz Lopes Coevilas, Florentino, G. X. pp. 146. Do Barro, X. M. Voz Risco, Vicente, G. Svi, 1972, 1990. Domingues Del Val, U. ed. Martim de Braga, Obras Completas, Madrid, 1990. Fontana, J. História. Análise do Passado e Projeto Social, Barcelona, 1982. Garcia de la Riega, C. Galiza Antigua. Discussões sobre sua Geografia e História, Pontevedra, 1904. Garcia Fernandes Albalat, B. Guerra e Religião na Galécia e Lusitânia Antiga, Sada, 1990. Garcia Quintela, M. V. Galícia é o Mundo Celta, em Cagial Vila, P. Coord. Cit. pp. Gran Enciclopédia Galega, referência, G. Santiago Gijon, 1974 Hidalgo Cunarro, J. M. Coord. A Cultura Castrexa Galega um debate. Atas do curso de verão da Universidade de Vigo, TUI, 1995, TUI, 1996. Joana Lopes, J. Din e Castro Pérez, X. Coord. E Jornadas de História da Galiza. Historiografia Galega, Ourense, 1988. Joega Puig, J. A Implantação do Mito, o Celtismo na Galiza, em Hidalgo Cunarro, J. M. Coord. Cit. pp. Lopes Garcia, C. A Influência do Celtismo na obra de José Villamil e Castro, Galícia, 16, 1997, pp. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 59 Lopes Pereira, J. E. O primeiro especialista cultural da Galiza. Cultura e Literatura no CCS. I.V. Santiago, 1989. Lopes Alonso Coevilas, F. e Bouza Brei, F. Usou Estríminos, o Saefes e a Ufiolatria na Galiza, a Corona, 1929, edic. Facsimil, Santiago, 1992. Macineira e Pardo de Lama, F. Arros, Estúdio de Geografia Histórica, Boletim da Real Academia Galega, janeiro, 1911. Macineira e Pardo de Lama, F. Burum, Estúdio de Geografia Antiga sobre Bares, Almanaque de El Ferrol para o ano de 1909. Macineira e Pardo de Lama, F. Bares. Porto Hispânico da Primitiva Navegação Ocidental, Santiago, 1947. Martínez Barbeito, C. Evocação de José Cornid, A Corona, 1965. Martínez Risco, V. Nós, os Inadaptados, Nós, 115, 1933.
Martínez Risco, V. Teoria do Nacionalismo Galego, Ourense, 1920. Martinon Torres, M. Análise do Megalitismo Céltico na Galiza do S. X, Galácia, 19, 2000. Mato Domingues, A. Historiografia e Nacionalismo. A construção histórica da Galiza pelos historiadores galegos do século XIX e primeira Tércio del XX, Santiago, 1981. Tese de licenciatura inédita. Mato Domingues, A. Voz Historiografia em G. Schwinn, Santiago Gijon, 1974, pp. Mato Domingues, A. Voz Viceto Pérez, Benito, em G. XXX, p. 36. Maiobre Rodrigues, P. Debates Ideolóxicos em Compostela de 19, Sada, 1985. Murguia, M. História de Galícia, edição Facsimil, Bilbao, 1978. Otero Pedraio, R. Arredor de Si, Corunha, 1930, Vigo, 1978. Otero Pedraio, R. Ensaio Histórico da Cultura Galega, Vigo, 1982. Otero Pedraio, R. Galiza, Uma Cultura de Ocidente, Lyon, 1976. Otero Pedraio, R. Síntese Histórica do Século XVIII na Galiza, Vigo, 1969. Pereira Gonzalez, F. As opiniões sobre a humanidade primitiva na Galiza do século XIX e as suas relações com a informação arqueológica, Galácia, 16, 1997, pp. Pereira Gonzalez, F. 12 exemplos de pré-história imaxinária na Galiza decimonônica, Benito Vicento e Leandro Saralegui Medina, Galácia, 17, 1998, pp. Pereira Gonzalez, F. O pensamento antropolóxico de Manuel M. Murguia. Raça e Cultura, segue. Schwinn, 113, 2000, pp. 60 Pereira Gonzalez, F. O pensamento antropolóxico na Galiza do século XIX, Problemas e Perspectivas, Galácia, 18, 1999, pp. Pereira Gonzalez, F. O pensamento arqueolóxico e antropolóxico de Leandro de Saralegui Medina, 1839, 1910, Seg. Schlie, 108, 1996, Pax. 9, 33. Pereira Gonzalez, M. O mito celta na história, Galácia, 19, 2000, pp. 311, 333. Pereira Menaldi, G. Coord. Galiza faz 2000 anos. O feito diferencial galego, Vol. I. História, Santiago, 1997. Pérez Prieto, V. A Geração Nós. Galeguismo e Relíquia, Vigo, 1988. Reale, G. Antiziri, D. História do Pensamento Filosófico e Científico. Ien. Del Romantismo hasta hoy, Barcelona, 1988. Renales Cortés, J. Celtismo e Literatura Galega, La Obra de Benito Vicento e seu entorno literário, 2 vols. Santiago, 1996. Risco, A. Pensamento de Vicente Risco, Lugo, 1978. Risco, V. É o sentido espiritual de La História, Missão, suplemento no 24, 1937. Risco, V. Galiza Céltica, Nós, 3, 1923. Risco, V. Prólogo à História da Galiza de A. Vilar Ponte, Santiago, 1932. Risco, V. Elementos para a Metodologia da História, Corunha, 1928. Risco, V. Vied. Martínez Risco, V. Rodrigues Casal, A. Análise Historiográfica do Megalitismo Galego, em Beramedim, J. G. Coord. Galiza, Cit. pp. Saralegui Medina, L. Estudo sobre a Época Céltica na Galiza, Ferrol, 1984. Tranol, A. La Galice Romani, Paris, 1981. Vera Ia Guiar, J. História da Galiza. Primeira parte que compreende origens e o estado dos povos setentrionais e ocidentais de Espanha antes de sua conquista por los romanos, Ferrol, 1838. Viceto, B. História da Galiza, tomo 1º, Ferrol, 1865, T. Vinda edição Facsimile, Bilbao, 1979. Vila Amil e Castro, J. Colônias gregas na Galiza. Sua história e sua influjo bajo os aspectos econômicos e sociais, Galiza diplomática, Teu, números 36 a 43, 1883. Vila Amil e Castro, J. La Idade Pré-Histórica em Galícia, segundo M. Cartailharc, Galiza, I. N2, 1887, pp. Milagros Cavada, Oscar Nunes Minho 16, 61 Vila Amil e Castro, J. Antiguidades Pré-Históricas e Célticas da Galiza, Lugo, 1873. Vila Amil e Castro, J. Crônica da Província de Lugo, Madrid, 1866. Vila Amil e Castro, J. Produtos da Metalurgia Galega em Tempos Remotos, Ourense, 1907. Vilar Ponte, A. História da Galiza, Santiago, 1932. Vilares Paz, R. Galiza. A História, Vigo, 1998. Vogt, J. É o conceito de história de Rank Atoenberg, Madrid, 1974.